TemaCast. Entendo esse mundo complexo, favela é minha raiz. Sem rumo, sem tiro, sem nexo, e ainda feliz. Nem toda maldade humana está em quem porta um fuzil. Tem gente de terno e gravata matando o Brasil. Minha favela, favela. Muito bem, meus amigos, está começando mais um TemaCast. Aqui é Francisco Seixas e participarão desse episódio o Igor Alcântara. Olá, ouvintes, estamos aqui para mais um episódio. Exato, e também vai participar o Jorge Virgílio, que vocês já conhecem. Olá, ouvintes, e mais um TemaCast para vocês. Exato, e hoje nós temos uma convidada que vai participar conosco, que é a Maria Clara. Seja muito bem-vinda ao TemaCast. Maria, fique à vontade. Tudo bem com você? Oi, obrigada. Olá, meninos. Olá, ouvintes. É um prazer estar aqui, é um sonho realizado também, porque eu sou fã de podcast e como ouvinte de podcast é muito bom fazer parte de um programa. Perfeitamente, esse é o TemaCast número 52 e hoje falaremos sobre a origem da favela e muito especificamente sobre a favela da Rocinha. Nós vamos para o cast agora, mas vocês já sabem que após o cast tem um bloco de e-mails, comentários, recadinhos, então bora lá. Acho que a sociedade tá enxergando mal. Minha favela, favela, oh, favela que me viu nascer. Eu abro meu peito e canto amor por você. Como vimos no episódio 18 do TemaCast, que narra os eventos da Guerra de Canudos, o exército brasileiro fracassou nas primeiras 3 expedições que pretendiam destruir a cidade de Belo Monte. Como o Arraial de Canudos foi batizado pelos seus habitantes, eles colocaram o nome de Belo Monte. Como solução final para os irredutíveis canudenses, o presidente Prudente de Moraes, o primeiro presidente civil da República Brasileira, ofereceu aos soldados de baixa patente e aos outros sertanejos que viviam por ali nas cercanias de Canudos, o recebimento de terras no Distrito Federal, então Rio de Janeiro, caso eles, e o exército fossem vitoriosos contra os rebeldes. E como que se desenrolou esses fatos, Jorge? Então, Francisco, após a morte do Antônio Conselheiro e a destruição de Canudos, que se deu lá em 5 de outubro de 1897, esses ex-combatentes da guerra vieram todos com suas famílias para o Rio de Janeiro. Mas, quando eles chegaram aqui no Rio de Janeiro, eles não encontraram lugar para morar e passaram a ocupar o Morro da Providência, que fica bem no centro da cidade, bem próximo da Estação Central do Brasil. Quem viu o filme Central do Brasil, esse morro fica do lado dessa estação. Em princípio, essa ocupação do Morro da Providência, ela tinha um caráter provisório, Eles ficariam ali até que o governo federal cumprisse a promessa de dar moradia aos veteranos de Canudos. No entanto, o governo federal não cumpriu a promessa que havia sido feita pelo Prudente de Moraes e essa ocupação provisória acabou se tornando permanente. Entretanto, apesar de a chegada desses soldados ter ampliado o número de habitantes ali no Morro da Providência, ele já vinha sendo ocupado havia pelo menos uns 4 anos, desde 1893, quando o então prefeito do Rio, o Barata Ribeiro, mandou demolir o maior cortiço que havia no centro da cidade, que era chamado de Cabeça de Porco. Eu não sei nos outros estados brasileiros, mas aqui no Rio essa expressão Cabeça de Porco diz respeito a todo tipo de habitação suja, tem muito aglomerado de pessoas pobres, a gente tem essa expressão Cabeça de Porco. Eu não sei se isso existe em outros estados brasileiros, mas no Rio é bem comum essa expressão. E vem daí do Cabeça de Porco. Com a chegada dos miseráveis que compunham as tropas de Canudos, o Morro da Providência passou a ser apelidado de Morro da Favela, em alusão a um arbusto abundante no sertão baiano que produzia frutos muito semelhantes aos da fava e que era popularmente chamado no norte de faveleira, faveleiro ou favela. Esse arbusto também era muito abundante no Morro da Providência e os veteranos de Canudos passaram a chamá-lo de Morro da Favela. A faveleira ou favela é o arbusto da mandioca brava e é uma das poucas coisas que nascem no solo desse morro, porque é um morro totalmente rochoso, Ele tem uma camada muito fina de terra. Assim como os montes que cercavam Canudos, o Morro da Providência é completamente recoberto dessas faveleiras. Segundo o autor carioca, João do Rio, um dos primeiros cronistas a escrever sobre o Morro da Favela,
e um dos que ajudaram, né, a popularizar o termo favela, a favela era, abre aspas, um espaço exterior, um não Rio de Janeiro, uma outra cidade em meio à cidade oficial, fecha aspas. Essa constatação ela foi feita pelo João do Rio no seu livro Vida Vertiginosa, no momento em que ele narra a visão que ele teve lá do alto do Morro da Providência, desse contraste que havia entre esses dois territórios, né, da favela e da cidade oficial. E aí, nas palavras do João do Rio, né, ele diz: "E quando de novo cheguei ao alto do morro, dando outra vez com os olhos na cidade, que embaixo dormia iluminada, imaginei chegar de uma longa viagem a um outro ponto da terra, de uma corrida pelo arraial da sordidez alegre, pelo horror inconsciente da miséria cantadeira, com a visão dos casinhotos e das caras daquele povo vigoroso, refestelado na indigência, em vez de trabalhar, conseguindo bem no centro de uma grande cidade a construção inédita de um acampamento de indolência livre de todas as leis." Ao se deparar, né, com aquela edificação sertaneja, rural, no meio da então maior cidade do país, o João do Rio constata a característica, né, que definiria as favelas brasileiras: um espaço de resistência contra a segregação. A favela não é um agregado, mas sim o oposto, uma negação dessa cidade oficial, justamente porque aqueles que estão nas favelas são negados por essa mesma cidade que se diz oficial, já que são despossuídos de títulos de propriedade e, portanto, de cidadania. E aqui eu queria citar o livro A Política, do Aristóteles, em que ele, 2.500 anos atrás, já dizia, abre aspas, "somente são verdadeiros cidadãos aqueles aos quais pertencem os imóveis, pois a simples cultura quase que só pode convir as pessoas de condição servil ou bárbara, assim como os camponeses que por nascimento estão ligados à terra." Fecha aspas. Ainda complementando, né, essa ideia da favela como um oposto da cidade oficial, um outro autor carioca do começo do século XX, o Benjamin Constant, relata em seu livro Mistérios do Rio que, na favela, o terreno é de ninguém e de todos. Moro lá, depois do final da linha. Pois é, portanto, não é coincidência que a maioria das cidades brasileiras, ou seja, 85% das cidades brasileiras, possuam favelas, inclusive a racional e burocrática Brasília, que foi feita do nada no meio do nada. Num país que carrega o estigma da cultura escravocrata, que permeia todas as suas relações sociais e que é notório pela sua desigualdade, a favela é antes de tudo uma necessidade. São os verdadeiros quilombos modernos. Além disso, a favela, enquanto espaço de síntese do rural e do urbano, do residencial e do comercial, do litoral e do sertão, da cultura local e da cultura exterior, se constitui efetivamente na representação física da cultura brasileira. Se existe, em termos urbanísticos, uma edificação que representa o Brasil enquanto civilização, essa edificação certamente é a favela. Não deixa também de ser irônico o fato da primeira favela do Rio de Janeiro e, por consequência, do Brasil, ter sido povoada por ex-combatentes da Guerra de Canudos, ou seja, a campanha de Canudos que pretendia pôr fim ao ato de insurgência de um grupo de sertanejos contra o Estado oficial, consolidado após o golpe republicano de 15 de novembro de 1889. Vem a ser justamente o que origina o território que melhor simboliza a ausência desse Estado oficial e a resistência popular às mazelas criadas por esse Estado oficial, não é mesmo, Igor? Pois é, e se o ouvinte pensa que essa questão da divulgação das favelas e desse... eu não queria usar a palavra glamour, mas enfim, essa mídia em cima da favela é uma coisa do cinema mais recente. Na verdade, no início do século XX, né, precisamente em 1902, após a publicação dos Sertões, lá pelo carioca Euclides da Cunha, os intelectuais brasileiros acabaram descobrindo a favela, né? E é aquela forma curiosa de habitação encontrada por essas pessoas, conforme a gente falou, né, expulsas, também dos cortiços, né, das inúmeras encostas ali da capital do Brasil, né, então capital do Brasil, Rio de Janeiro, tornou-se então ali um novo conceito urbanístico, né? E vale aqui acrescentar que até a própria geografia do Rio de Janeiro acaba contribuindo por esse número elevado de favelas. E começa aí então a se multiplicar o número de crônicas e textos de jornalistas, médicos, engenheiros, arquitetos que tratam desse tema favela.
algumas vezes em tom de denúncia, apontando a favela como uma ameaça à, aqui entre aspas, da cidade oficial, e outras vezes pintando a favela com ares românticos, como se fosse uma nova Canudos, né? Povoada ali de miseráveis com extraordinária capacidade de adaptação a condições de vida extremamente precárias, inusitadas, enfim, todo aquele papo romântico que, na minha opinião, e é minha opinião pessoal, nada ajuda aquelas pessoas, né? Bom, um pouco depois, ali em 1926, o documentário As Favelas, produzido por João Augusto de Matos Pimenta, que era um engenheiro sanitarista carioca, né, inicia a primeira campanha de erradicação das favelas realizada no Brasil. Nesse documentário, o Matos Pimenta, que também era corretor de imóveis do Rio, né, vamos deixar essa informação aqui solta aí, enfim, os ouvintes tirem as próprias conclusões. E nesse documentário ele procurava alertar a população e as autoridades para o que ele chamava de, e aqui abre aspas, né, a infestação avassaladora das lindas montanhas do Rio de Janeiro pelo flagelo das favelas, a lepra da estética, fecha aspas. Mais uma vez, isso são palavras não minhas, mas do Matos Pimenta. E essa campanha, que durou 2 anos, né, pela erradicação das favelas, acabou fracassando, né, mas aquelas imagens inéditas, né, que ele fez das favelas cariocas ficaram conhecidas no mundo inteiro, e isso contribuiu para popularizar o termo favela, né? E é como também, né, a sua primeira imagem como uma espécie de câncer do tecido urbano. 4 anos depois, em 1930, né, o projeto de remodelamento do Rio de Janeiro, que foi idealizado pelo arquiteto francês Alfredo Agache, se apresentou como uma solução definitiva para essa tal lepra aqui, né, entre aspas. O segundo o Agache, né, a favela é uma espécie de cidade satélite de formação espontânea que escolheu de preferência o alto dos morros, composta, porém, de uma população meio nômada, avessa a toda e qualquer regra de higiene, que palavras do próprio Agache. No entanto, né, devido a diversas questões políticas, e aí você pode, como eu estou falando, em 1930, o ouvinte já deve ter lembrado, Revolução de 30, então o ouvinte pode voltar lá no nosso episódio sobre Revolução de 30, né? Enfim, devido a essas questões políticas, o plano do Agache acaba não sendo efetivamente implementado no Rio de Janeiro. Aí, 7 anos depois, em 1937, o governo federal, e aqui a gente pode lembrar, né, Getúlio Vargas, né, instituiu o Código de Obras, que proibia a criação de novas favelas e se dispunha a controlar o crescimento daquelas que já existiam, né? Sendo que esse aqui Código de Obras, né, foi a primeira menção do termo favela num documento oficial do governo brasileiro. Então, aqui a gente tem até outras indicações, né, de episódios como Canudos, como da Revolução de 30, e eu também recomendo de Oswaldo Cruz, que a gente fala um pouquinho sobre essa campanha de esse preconceito, essa campanha preconceituosa que havia de higienizar o Rio de Janeiro daquelas comunidades mais pobres. Bom, indo adiante, né, apesar do reconhecimento oficial, a favela continua a ser o outro, entre aspas, né, ou seja, a não cidade, um inimigo da cidade oficial, que não podendo ser destruído, deveria ser ao menos contido e vigiado. Além disso, o termo favela desceu o morro, ganhou o Brasil e atravessou o oceano, tornando-se hoje um conceito de povoamento, um sinônimo de um certo tipo de aglomerado urbano marcado pela informalidade e pela alienação do Estado oficial. Tanto que muitas das favelas brasileiras, como as favelas de Curitiba, Fortaleza e Brasília, ficam em terrenos planos, não em morros, né? Mas vamos falar sobre a favela da Rocinha, a mais famosa favela do mundo, e como que ela surgiu e as suas características. A gente vai pedir para Maria falar um pouquinho a respeito disso. Fala, Maria. Realidade da favela. A voz não cala. A voz do gueto tá na rua, a voz que não cala vem da minha, vem da sua. Bem, a Rocinha é uma favela localizada na zona sul do Rio, né, e já foi considerada a maior favela da América Latina, perdendo o posto em 2013 para a comunidade Sol Nascente, na Ceilândia, lá em Brasília. A região da Rocinha conta, segundo o IBGE, com cerca de 73 mil habitantes e passou a ser considerado um bairro, delimitado pela Lei Estadual número 1995, de 18 de junho de 1993. Está localizado entre os bairros da Gávea e São Conrado, que junto com Leblon são os 2 bairros com os maiores IPTUs do Rio, e o Vidigal, que é a outra favela. A Rocinha é o bairro com a maior densidade populacional do Rio, superando inclusive Copacabana. Para a gente ter uma noção, se a Rocinha fosse um município, estaria entre os 200 maiores municípios do país, sendo que dos
5.561 municípios do Brasil, a Rocinha estaria entre os 5% maiores. Seu Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, no ano de 2000, era 0,732, o sétimo pior dos 126 bairros do Rio de Janeiro. Esse último censo oficial realizado pelo IBGE, que estimou a população da Rocinha em 73 mil, é contestado pela União Pró-Melhoramento dos Moradores da Rocinha, a UPMMR. Segundo o presidente da UPMMR, Leonardo Rodrigues Lima, a Rocinha teria entre 180 e 200 mil habitantes, caso esse em que ainda seria a maior favela do Brasil, ainda que o número preciso de favelados da Ceilândia também seja desconhecido, estando estimado em 110 mil pelos moradores e 75 mil pelo IBGE. Essa desinformação do governo em relação às favelas é revelada pela enorme divergência no número de habitantes da Rocinha, apontados por diferentes censos. O censo realizado em 2008 e 2010, por exemplo, para um estudo preliminar das construções do PAC, apontou que viviam na Rocinha aproximadamente 83 mil pessoas. Enquanto isso, a Companhia de Serviços de Eletricidade do Rio, a Light S.A., estimou a população da Rocinha em cerca de 120 mil, de acordo com o número de instalações elétricas. O fato é que ninguém sabe ao certo. A história mais contada de como surgiu a Rocinha é que inicialmente havia uma chácara naquela região, que fica no Morro dos Irmãos. Nessa chácara se produziam legumes e frutas que eram vendidos numa feira, na Praça Santos Dumont, na Gávea. E quando perguntados de onde vinha a produção, os feirantes informavam que vinham de uma rocinha. Dando uma pesquisada naquele que tudo sabe, o nosso senhor Google, a gente encontra que o nome dessa chácara era Fazenda Quebra-Cangalha, uma antiga propriedade de produtores de café portugueses e espanhóis e que na década de 30 começou a fornecer verduras para a Feira da Gávea. No estudo Direito à Moradia na Cidade do Rio de Janeiro, publicado pela Fundação Bento Rubião, a conversão da antiga Quebra-Cangalha em Rocinha é retratada da seguinte forma, abre aspas, na Rocinha, proprietários legalizados foram desmembrando e vendendo seus imóveis sem que se fosse feita a devida regularização junto ao poder público municipal, o que impossibilitava a regularização das vendas nos cartórios. Por sua vez, os compradores, com direitos reais sobre a terra, ainda que não formalizados, foram igualmente fracionando seus lotes, fosse para a moradia de seus descendentes, fosse para a venda, e isso também foi feito de forma irregular. Assim, em 1929, o que era então a antiga Fazenda Quebra-Cangalha começou a ser subdividida informalmente em pequenas chácaras, desencadeando um processo de irregularidade, mas não de ilegalidade, dando início a uma cadeia de informalidade. Consolidou-se assim, no tempo e no espaço, uma região desprovida de regulamentação urbanística e fundiária, num processo ignorado pelo poder público, resultando na desordenada ocupação do solo e na carência ou falta de planejamento de infraestrutura implantada conforme as necessidades, e até bem recente, construída pelos próprios moradores. Em 1938, a Estrada da Gávea, que corta a Rocinha, foi asfaltada e passou a dar lugar a um circuito automotivo, o Circuito da Gávea, Circuito da Baratinha ou Trampolim do Diabo, devido às curvas fechadas e às inclinações do Morro dos Irmãos, como a curva do S. A chegada do asfalto e de um pouco mais de infraestrutura acabou atraindo mais gente para a Rocinha. E até hoje ainda dá para identificar se um motorista é novo ou não na linha de ônibus pela habilidade que ele tem em subir a Estrada da Gávea. É uma pista relativamente estreita, de mão dupla, e que às vezes os carros têm que trocar de mão para conseguirem passar, ainda mais os carros grandes. A favela nunca foi reduto de marginal. A favela nunca foi reduto de marginal. Só tem gente humilde marginalizada. Na década de 1960, com a mudança da capital federal para Brasília e a transformação do antigo Distrito Federal em Estado da Guanabara, a cidade do Rio viveu um ciclo de remoções de favela, cujos antigos moradores vieram se abrigar justamente na Rocinha, fugindo dos conjuntos habitacionais que o governo da Guanabara estava criando naquela época e que eram totalmente desconectados do tecido urbano da cidade, com opções de transporte inexistente ou muito precárias, como foi o caso, por exemplo, da Cidade de Deus, que deveria ser o modelo de cidade satélite da Guanabara e a solução definitiva dessa
lepra das favelas. E como a gente viu, a Cidade de Deus, ironicamente, se tornou uma das maiores favelas do Rio de Janeiro. Quem viu o filme, né, acompanhou esse processo. Aliás, se você rever o filme Cidade de Deus, repare que no começo a Cidade de Deus são várias casinhas, todas iguaizinhas, né? Era justamente um conjunto habitacional criado no governo do Carlos Lacerda e que depois se tornou numa enorme favela, porque não tinha controle nenhum, porque ficava numa parte totalmente isolada da cidade. Na região que compreende os atuais bairros, né, da Lagoa, do Leblon, da Gávea e do Jardim Botânico, havia antigamente favelas expressivas como as da Praia do Pinto, da Catacumba, do Morro do Sacopã, entre outras. E justamente o governador, né, o Carlos Lacerda, ele via isso como um entrave para o desenvolvimento do que ele chamava de Bela Cap, que deveria ser a capital de fato do Brasil. Ou seja, a capital havia sido transferida oficialmente para Brasília, mas nesse momento é importante lembrar que isso era uma coisa nominal. A capital tinha sido movida para Brasília, mas ela não funcionava em Brasília. Todos os ministérios, todos os órgãos do governo federal ainda estavam no Rio de Janeiro. E o Carlos Lacerda, ele pretendia boicotar Brasília, criando, né, uma série de infraestruturas no Rio que eventualmente tornariam Brasília um projeto que não deu certo. Ou uma capital administrativa, mas que não era politicamente ativa. Como aconteceu em outros países, né? Nós tivemos casos assim, por exemplo, na Bolívia aconteceu isso, né? Que a capital até hoje não foi transferida efetivamente para onde ela deveria estar, em Sucre, né? O governo funciona em La Paz até hoje. Bom, visando o interesse do mercado imobiliário, né? Também havia essa questão da especulação imobiliária, né? Que queria construir prédios de luxo para aproveitar a privilegiada paisagem do local. Os antigos moradores, que eram pescadores, quilombolas, operários, etc., foram removidos, inclusive por intermédio de incêndios criminosos, que, aliás, é uma coisa que acontece com uma certa regularidade, né? Tanto no Rio quanto em São Paulo, e acredito que em outros estados também. Em 1964, ali já, né, nas proximidades do golpe militar, aliás, depois do golpe militar, foi a vez da Rocinha ser ameaçada de extermínio, né, pelo Carlos Lacerda, que pensava transferir os seus moradores para a Vila Kennedy, outro desses conjuntos habitacionais. Mas devido à intervenção dos próprios moradores não favelados do Leblon e da Gávea, a Rocinha acabou sobrevivendo. Isso é uma coisa também curiosa, porque como muitas pessoas tinham empregados que moravam na Rocinha, babás, porteiros, os próprios feirantes ali da Praça Santos Dumont, esses moradores oficiais desses bairros lutavam para não tirar a Rocinha dali, porque senão eles teriam, sei lá, que pagar transporte para o funcionário deles e por uma série de outras questões. Curioso que, na verdade, os próprios moradores é que lutaram para a Rocinha não sair de lá. Nesse período, chegaram a remover quase 50 mil pessoas em todo o Rio de Janeiro, né? Isso só durante o governo Carlos Lacerda. E essas ameaças de remoções continuaram existindo durante a ditadura militar em relação à Rocinha. Mas, né, mais uma vez, devido à interferência de vizinhos que eram ricos e tinham influência no governo, a Rocinha permaneceu lá. Além disso, houve nesse período, né, como a gente sabe bem, um êxodo rural muito grande no Brasil, principalmente no Nordeste, né, que durou várias décadas e trouxe milhares e milhares de pessoas, não só para São Paulo, mas também para o Rio, buscando emprego na construção civil, indústrias e serviços. Esse grande fluxo de ocupantes fez com que a Rocinha se expandisse rapidamente, o que inviabilizou completamente qualquer projeto de remoção. Então, Jorge, por essa razão, a maior parte da população da Rocinha é de origem nordestina. Isso se reflete até hoje nos diversos comércios de produtos tradicionais do Nordeste que existem na Rocinha, como a goma de tapioca, que agora está muito em moda nas academias, a rapadura, carne seca, farinha de mandioca, feijão vermelho e por aí vai. As famílias da Rocinha, inclusive, mantêm as tradições e a culinária do Nordeste em casa. Também há na Rocinha muitos grupos de repentistas que tocam nas feiras, seresteiros e forrozeiros, espalhados por toda a comunidade. Muitas das bandas de forró mais conhecidas no Nordeste, como Calcinha Preta, Aviões do Forró, até a Garota Safada, já fizeram shows na Rocinha, por exemplo. As casas de shows mais famosas da Rocinha são a Quadra da Acadêmicos, que é a escola de samba local, e o Emoções, que é um espaço multiuso. Durante a semana funciona como garagem e no final de semana tem feira de roupas, baile funk ou shows de forró. A Rocinha se tornou um bairro oficial da cidade do Rio de Janeiro em 18 de junho de 1993, mas um de seus grandes problemas desde a ocupação, passando pelos anos 70 e até hoje, é o saneamento básico, apesar de ter na própria comunidade postos da SEDAI, que é a Companhia de Abastecimento e Águas do Rio, e da Conlurb, a Companhia de Limpeza Urbana do Rio. Começou a melhorar dos anos 90 para cá, com o projeto Favela Bairro, idealizado por Luiz Paulo Conde durante o governo do ex-prefeito César Maia,
ideia quando as favelas do Rio começaram a receber obras de urbanização feitas pela prefeitura. Mas aí é aquele negócio, né? Eles fazem a obra ali nas ruas principais, onde tem um problema mais claro, assim, mais que chama mais atenção. E agora, recentemente, nas obras do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento dos governos Lula e Dilma, a Rocinha recebeu algumas intervenções urbanísticas visando embelezar a favela, tais como a passarela, no PAC 1, que a gente já tinha uma passarela ali, mas assim, bem velha, bem precária, e agora a gente ganhou uma passarela projetada pelo Oscar Niemeyer. E também teve a abertura da Rua 4, porque o projeto era expandir algumas ruas, mas no final só expandiu uma, que é a Rua 4, ou o Caminito da Rocinha, que, como eu disse, foi a única construída pelo projeto inicial, que antes previa 4 vias. E além disso, na fase 2 do PAC, prevê a criação de um teleférico na Rocinha no valor de 700 milhões de reais. Até o presente momento, a obra não foi implementada e é contestada pelos moradores da Rocinha, que querem que o dinheiro alocado para o teleférico seja gasto em saneamento básico na comunidade, que mesmo com todas as obras passadas, até hoje é muito necessário. E uma coisa também que foi feita durante o PAC, que construíram um condomínio do Minha Casa Minha Vida dentro da própria Rocinha, ou seja, pegaram as pessoas que viviam em área mais de risco ou em área mais insalubre e removeram, entre aspas, essas pessoas para um outro lugar dentro da própria Rocinha. Então isso foi um ponto positivo. Pois é, e aí chegamos no momento atual das favelas do Rio de Janeiro, ao menos na zona sul e no centro da cidade. O da gentrificação, que é o processo onde se retira de um local pessoas de pequeno poder aquisitivo para ser ocupado pelos mais ricos. Claro que antes de tirar essas pessoas, de repente começa a ser muito valorizado, né, a parte de imóvel, né, terrenos e tal. Então, claro, né, vamos tirar esse pessoal que é pobre daqui e vamos botar rico. Tá? Inclusive aqui em Porto Alegre existe um bairro que não era exatamente uma favela, mas um bairro bem retirado e que mudaram o nome desse bairro para Jardim Europa e agora estão construindo só mansões, né? E o pessoal que morava ali foi jogado, sei lá eu para onde, né? Hoje, favelas como Rocinha, Vidigal, Providência, que foi a primeira favela, né? E Santa Marta e, claro, seus moradores sofrem a ameaça de verem suas mazelas se tornarem atrações turísticas de especuladores que pretendem fazer das exóticas favelas verdadeiros zoológicos humanos para os gringos verem. Processo esse que chamamos aqui de feudalização da favela. Bom, gente, essa foi a nossa introdução para falar a respeito da favela, como é que ela surgiu no Rio de Janeiro, especificamente a favela da Rocinha. Claro que a gente deu um passeio em cima de outras favelas, mas agora eu quero fazer uma pergunta para Maria. Maria, onde você nasceu, cresceu, onde você mora atualmente e o que você faz? Fala pra gente. Eu só quero ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, e poder me orgulhar e ter a... Então, eu nasci no Rio, eu moro na Rocinha desde que eu nasci. Meus pais moram na Rocinha há mais ou menos há 40 anos. Foi quando minha família chegou lá. Eu tenho 24 anos. Eu estudo Engenharia Química na PUC. E agora, nesse momento, eu tô morando na Argentina por 6 meses para fazer um intercâmbio. Beleza. Então nós temos aqui participando conosco desse episódio, dessa gravação, uma pessoa que nasceu, que cresceu e que mora, que tem o seu endereço na Rocinha. E você, Igor, você tem alguma pergunta para fazer para Maria? Eu tenho sim, na verdade várias. Vou começar perguntando sobre a questão da violência, né? E para deixar claro aos ouvintes aqui, a gente não tá fazendo essas perguntas e não vai falar aqui nada baseado em nenhum estudo científico. Mas assim, eu queria saber pela perspectiva dela, né, se ela acha que a maior parte da violência na favela, ela é causada por pessoas de dentro da própria favela, como por exemplo traficantes, né? Ou por agentes externos, como a polícia? Na minha percepção, eu acho que, vamos botar assim, os agentes externos meio que forçam mais, porque isso tem muito a ver também com a política do enfrentamento, né? A forma que o Estado adotou em relação às drogas é a política do enfrentamento direto. Então, óbvio que dessa forma a violência aumenta muito mais. Não que o tráfico não seja violento, claro que é, né? Porque eles estão ali para defender também a atividade deles, mas
Não sei, eu também não consigo imaginar, assim, uma forma diferente, né? Porque são tantos anos vivendo a mesma realidade que você, se me perguntar assim, o que você faria diferente, eu não sei. Mas as duas partes, com certeza, são bastante responsáveis, porque se a polícia não chegar no morro, o traficante fica lá na dele. Ele não vai entrar na casa do morador matando todo mundo. Mas também não é a coisa mais legal do mundo. Então, é que assim, a impressão que eu tenho diante desse cenário, por exemplo, quando você vê as notícias, o tiroteio no lugar tal, ou a semana inteira de confronto no complexo do Alemão, por exemplo. E aí, sabe, as pessoas têm uma visão assim muito banal. É parte do dia a dia, acontece todo dia. E a gente que é morador, que sofre essa realidade, que tem que aprender a lidar com isso, que tem que aprender, que horas que eu vou chegar em casa, não posso chegar muito tarde, ou se eu chegar tarde, eu posso ir pra casa da fulana, posso me esconder não sei onde. Isso gera um trauma dentro da gente, de certa forma, que é como se você vivesse numa zona de guerra, e que muitas vezes as famílias que estão ali na favela são desumanizadas, porque ninguém pensa por esse lado. Ninguém pensa como é que é ter uma família que precisa se enfiar todo mundo debaixo da cama ou dentro do banheiro quando começa a troca de tiros, sabe? Ninguém para pra pensar nesse lado. Exatamente. É cruel, né? Só eu vou adicionar só um comentário sobre o que ela falou aqui, dessa questão das pessoas acharem que faz parte do cotidiano e tal. Isso me lembra, obviamente, guardado as proporções, porque são países diferentes, mas me lembra a sensação que o Ocidente tem muito do que acontece no Oriente Médio, né? Por exemplo, tem um atentado à bomba em determinado local no Oriente Médio, aí morre, digamos, 50 pessoas. Ninguém comenta. Aí tem alguma coisa em Paris, morre 3 pessoas, o mundo muda a foto do perfil do Facebook e tal, enfim. Eu não vou ser babaca de ficar comparando tragédias, ambas são tragédias, mas é interessante como, até mesmo no Rio de Janeiro, né, é interessante como a gente é seletivo nas escolhas da tragédia que a gente se comove, né? No Rio de Janeiro mesmo, se um jovem de classe média morre, as pessoas fazem passeatas nas ruas, né, mas se isso acontece na favela, as pessoas parece que não ligam, e é uma pena, né, essa falta de empatia que existe. Não, perfeito o comentário do Igor, é exatamente a sensação que eu tenho. Ok, eu ia só complementar, né, tanto o que o Igor quanto a Maria falaram, citando aqui uma frase do Nelson Rodrigues, né, que ele dizia que subdesenvolvimento não se improvisa, é uma obra de séculos. E aí, falando sobre essa questão que o Igor colocou, se a violência é uma coisa que vem mais de fora para dentro da favela, é uma coisa que vem de dentro da favela para fora, na minha concepção pessoal, né, no modo como eu enxergo a coisa, a violência das favelas e a própria existência das favelas é um projeto de Estado brasileiro. E o que comprova isso é o fato de que mudaram o Distrito Federal, surgiu favela lá. E que nós não conseguimos ter nenhuma grande capital no Brasil que não tem favela. Então a favela é praticamente uma condição sine qua non da civilização brasileira. Então eu vejo que essa violência, ela não é uma realidade acidental, vamos dizer assim. É uma realidade criada. E quem cria essa realidade é o próprio Estado, porque o Estado ele é pensado para ser assim. Eu concordo contigo, Jorge, tanto que, como a gente acabou de falar uns minutos atrás, a respeito do pessoal tentar remover a Rocinha, que o próprio pessoal que não era da favela se opôs, né? E por aqueles motivos que você mesmo falou, né? Não, pera um pouquinho, a minha empregada doméstica vai ficar muito longe, eu vou ter que dar 2 condições para ela, ou então ela não vai querer mais trabalhar aqui. Então é assim, o rico precisa desse tipo de habitação, de aglomerado de pessoas, para que possa ter perto deles a mão de obra barata, né? Falando português bem claro, eu acho que essa relação de necessidade que o rico tem de ter o pobre por perto para poder atender às suas necessidades do dia a dia, né? Com relação ao trabalho, não é isso? Era só mais um Silva, que a estrela não brilha. Ele era panqueiro, mas era pai de família. É só mais um Silva, que a estrela não brilha. Ele era panqueiro, mas era pai de família. E não só isso, Francisco, né? O secretário de Segurança aqui do Rio falou há alguns meses atrás, né, que os ricos brasileiros, a classe média, na verdade falou a classe média carioca, e a gente poderia estender isso para o Brasil inteiro, teria que escolher se eles queriam ter segurança ou ter mão de obra barata. Porque, na verdade, a favela foi criada para ser, falando em bom português, como você disse, um celeiro de mão de obra barata. E aí eu me lembro de um caso que eu vi recentemente no jornal, mas não tão recentemente,
recentemente, mas que eu vi no jornal há algumas semanas atrás, de uma família carioca da Barra da Tijuca, que tinha uma mansão com 8 empregados, e aí eles, por causa da violência, decidiram mudar para a Flórida, nos Estados Unidos, e aí eles diziam que, por estarem vivendo nos Estados Unidos, onde a mão de obra era mais cara, eles tiveram que tornar a vida deles mais simples, né? Agora eles não podiam ter 8 empregados na casa deles, eles tinham 2 que iam lá alguns dias da semana, mas que infelizmente a gente não pode ter tudo, né? Já eles tiveram que trocar os seus 8 empregados por apenas 2, que não ficavam 24 horas na casa deles, mas que enfim, né? O mundo é assim, eles queriam ter uma vida mais tranquila. Só que essas pessoas que falaram isso, aparentemente não conseguiam perceber que o motivo pelo qual você não tem a mesma violência na Flórida que você tem aqui no Rio de Janeiro é o fato de que você não consegue ter 8 empregados na sua casa. É, exato, né? Eles não conseguiam, entendeu? Eles não conseguiam ter essa fala assim, pô, eu acho que talvez essas duas coisas estejam relacionadas. E aí a questão da violência da favela essa é a minha opinião, mas eu já vi estudiosos, outras pessoas comentando a mesma coisa. A violência na favela, ela existe também muito como justificativa para a exclusão de direitos das pessoas. Você não pode criminalizar as pessoas por serem pobres e negras e viverem sem saneamento básico, mas você pode criminalizar as pessoas por serem violentas. Então, como é que você justificaria você ter uma repressão policial tão grande nas favelas que impede as pessoas de se articularem politicamente e terem e reivindicarem direitos cidadãos, se não fosse a existência dessa violência, entendeu? Que dissesse, olha, a favela é um lugar perigoso, são cidadãos perigosos, são pessoas perigosas. Para lidar com essas pessoas, a gente precisa ter não um policial que está ali para segurar dinheiro, mas um policial que está ali para combatê-los. E aí eu vou citar aqui um documentário, e acho que os ouvintes deveriam procurar esse documentário, que é o Diário de uma Guerra Particular, em que você vê justamente isso, que o Brasil criou uma espécie de apartheid sem muros. Não existe no Brasil, nunca existiu no Brasil uma lei que dissesse que determinadas pessoas deveriam ocupar determinados espaços, mas tem uma realidade social que foi criada para garantir que determinadas pessoas fiquem em certos espaços. A gente vê isso no Rio de Janeiro, principalmente, atualmente, quando o prefeito e o secretário de segurança dizem que eles vão ter que racionalizar os ônibus da cidade e impedir que certas linhas de ônibus existam, porque isso vai prevenir que trombadinhas venham da zona norte para a zona sul da cidade. Ou seja... Mas é um absurdo, né, ele fala, cara? olha, não pode ter um ônibus direto vindo da zona norte para a zona sul, porque assim vai ter menos arrastão na praia. Então você usa a violência dessas comunidades e usa as mazelas dessas comunidades para justificar a intervenção em certos direitos que de outra forma não se justificariam. É que eles têm nojinho de pobre, a questão é essa, eles têm nojinho de pobre. Eles acham que pobreza é uma doença, entendeu? Você é pobre porque você quis ser pobre, né? Você mora na favela porque você optou por morar na favela, né? E, portanto, se você é assim, por opção, então nós vamos restringir o seu acesso à nossa Zona Sul aqui, chique e cara, entendeu? Eu acho que pelo menos eu chego a essa conclusão, não tem como chegar a outra conclusão, né? Porque senão, por outro lado, não passa de uma imbecilidade imensa, né? Mas você tem alguma pergunta para fazer para Maria, ou Jorge? Eu queria perguntar para Maria, né, se pela experiência dela, ela achava que crescer numa comunidade violenta, né, como a Rocinha, afeta o desenvolvimento psicossocial dos indivíduos. Se existe uma tendência, por exemplo, do jovem favelado de ter menos empatia pelo outro, ter uma maior tendência à agressividade, porque, assim, na minha experiência aqui como morador do Rio de Janeiro, eu tenho a impressão de que a cada geração, os assaltantes, por exemplo, vão se tornando cada vez mais violentos, que a gente está num ciclo de violência em que a violência vai sendo cada vez mais banalizada. Em dois sentidos, tanto dos bandidos que aparentemente não se importam mais te matar, independentemente se você vai reagir ao assalto ou não, tanto da própria sociedade, da classe média, que, como vocês mesmos citaram, acha que é normal ter tiroteio na Rocinha, né? Só citando um caso, antes da Maria responder, que aconteceu recentemente, mas que acontece sempre. Dias desses teve um tiroteio na Rocinha, que fica próximo da PUC, né, onde eu e a Maria estudamos. E a notícia que saiu na Rede Globo e outras emissoras de televisão foi a seguinte: tiroteio na Rocinha assusta alunos da PUC. Aí eu me pergunto, por que o tiroteio da Rocinha assustou os alunos da PUC, mas não assustou o morador da Rocinha? É, porque se falar que assusta o morador da Rocinha não é manchete, né, cara? Exatamente, mas você vê que existe, né, esse ciclo de perversidade que vai aumentando dos dois lados. Eu queria que a Maria comentasse um pouco sobre isso.
Alô Elias, alô Magno, Jorginho, é a fuga, mané. Vamos que vamos que vamos, vamos com o morrinho doidão neguinho. Mana, Rocinha, tac, 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 tac. Bagulho na favela. De um modo geral, eu acho que não. Eu acho que influi... Tá, é um clichê, não sei me aprofundar muito no assunto, mas eu acho que o que influi mais, o que pode influir, é a família, os valores que te passam dentro de casa primeiro. Porque, assim, a classe média também adora mártires, né? Aquele pobre que saiu da favela, estudava 14 horas por dia, pegava 3 ônibus pra estudar, estudou com o livro do lixo, se formou em direito. A classe média adora isso. Só que, né, se você parar pra pensar... No Facebook, o que tu mais vê é isso, né? Exato. O pessoal adora, se você parar pra pensar, isso é uma história extremamente desumana, porque, sabe, você pega 3 ônibus por dia, estuda com o livro do lixo, que isso? Você é um resto? Entende? É meio estranho isso daí. Mas, assim, apesar disso, existem muitas pessoas dentro da Rocinha que chegaram a fazer uma faculdade. Eu tenho amigas que já são formadas. Então, assim, eu acho que a história de, não, você nasceu na favela, no meio violento, vai ser bandido, não é por aí. Até porque tem bandido de classe média que a gente sabe, tem bandido de classe alta que a gente sabe. Então, ser bandido ou não, ser violento ou não, pra mim isso vai da ética, da moral da pessoa, sabe? Ô Maria, deixa eu só dar um exemplo disso que você tá falando como sendo uma verdade. Eu não sei se vocês conhecem um cara chamado Osmani Ramos. Não. Esse cara é dos anos 80, ele tá na cadeia até hoje, até onde me consta. Esse cara, ele era médico, cirurgião plástico, circulava nas rodas chiques sociais do Rio de Janeiro, era o queridinho das madames. E ele virou assaltante de banco. E uma das últimas entrevistas desse cara que eu assisti, ele dizia o seguinte: não, se eu sair da cadeia, o dia que eu sair da cadeia, provavelmente eu vou voltar a assaltar banco. Isso tá em mim, eu sou assaltante de banco. E o cara era um cara que fez medicina, vinha de uma família com posses, tinha todo acesso, né, ao luxo, não sei o que. O cara circulava facilmente nas rodas sociais, né, das madames. Quer dizer, o cara podia ter feito uma carreira, ter ficado rico, mas o lance dele era assaltar banco. O nome desse cara é Osmani Ramos. Eu vou ver se eu encontro algum vídeo dele. Se eu encontrar, eu coloco no post desse episódio. Pois é, eu acho que... Sabe, não é determinante. O que eu queria saber, né, é se você, na sua percepção, acha que o fato de você viver nessa violência constante dessensibiliza, principalmente o jovem, mas não só o jovem, mas as pessoas em geral, não só pra violência, mas também pra criminalidade, entendeu? Porque, por exemplo, assim como a classe média não se importa com o favelado que é morto, né, nesses constantes conflitos, a impressão que eu tenho é que os favelados passam também a não se importar com o fato de que as pessoas da classe média estão morrendo, entendeu? Isso que eu chamo de um ciclo de perversidade, em que você vai criando uma lógica muito parecida de uma guerra mesmo, em que você começa a desumanizar o outro lado e por isso fica mais fácil matá-lo. Por isso que fica mais fácil para um assaltante nem te perguntar de onde você é ou se você vai reagir e te matar. E se essa proximidade com o tráfico torna mais provável, a gente está falando de probabilidade aqui, que um jovem vá se juntar ao tráfico. É claro que nós temos jovens de classe média que entram pro tráfico, mas é um número muito menor do que o jovem pobre, porque justamente o jovem pobre, qual a opção que ele tem? Ou ele entra pro tráfico e se torna uma espécie de herói, um certo ponto de vista, dentro da sua comunidade, ou ele vai trabalhar na cidade oficial, mas nessa cidade oficial não tem emprego para ele, ou os empregos que tem são subempregos que a sociedade não reconhece. Bom, acho que vou ter que desenvolver um pouquinho isso aí. Boa noite, gente. Isso aqui é a garotada da Escola de Música da Rocinha, que eu os convidei, e os caras são craques. Agora é com a gente mesmo. Espero que seja uma noite positiva pra caramba, pra nós todos. Tudo cruel, tudo sistema, Torre Babel, falso dilema, é uma dor que não esconde o seu papel. Em um
última análise, eu diria que sim, que contribui, mas não é a única coisa, porque... Vou te falar, o que acontece muito. Vou até te dar um exemplo que aconteceu. Outro dia, faz tempo, não sei se vocês lembram de uma notícia que saiu de um garotinho, primeiro ano, assim, ensino fundamental, numa escola pública, não sei se tinha 6 ou 7 anos, super revoltado, xingou todo mundo na sala, derrubou as cadeiras, derrubou as mesas, ficou chutando no ar, assim, as professoras gravaram um vídeo e postaram no Facebook. Um garotinho de 7 anos, no máximo, negro, escola pública, provavelmente pobre, e aí foi uma chuva de comentários. Cadê a mãe desse menino? Que não é assim, e não sei o que é favelado, e que não respeita, e que não tem educação. E aí eu até discuti com amigo de uma amiga minha sobre isso, porque ele também estava nesses argumentos de cadê a mãe, que é mal criado, que é favelado, que é pobre, que é preto, que é etc. A realidade de muitos jovens e muitas crianças também dentro das favelas, isso é o que eu vejo todo dia, na hora que eu saio pra ir pra PUC, na hora que eu tô voltando também. Você tem o seguinte, você tem as famílias, né, algumas famílias dentro das favelas são mais pobres que outras. Então você tem as famílias mais pobres, que geralmente o pai abandonou. Então você tem uma mãe adolescente, você tem uma avó e você tem as crianças. A mãe tem que trabalhar em 2 empregos, a avó tem que trabalhar em 2 empregos. A criança vai para a escola, que não é horário integral. Então ela chega em casa, não tem ninguém em casa, não tem comida. O que ela faz? Ela fica o dia na rua, correndo com outras crianças, correndo atrás do cachorro, correndo atrás do caminhão, pendurando no caminhão. E nisso que ela sobe, ela desce, passa o dia na rua, ela vê o tráfico, vê os carinhas passando na moto. Então, assim, dentro da própria favela existe uma população mais vulnerável. Então, como você falou, por isso que o número de jovens pobres que entram pro tráfico naturalmente é maior do que o número de jovens da classe média, porque você tem essa distância, não só a distância econômica, mas a distância física também. É a oferta, né, Maria? A necessidade versus a oferta. Exato. Né? De se conseguir coisas que você não conseguiria através de outro meio. Exato. Mas, assim, você tem essa população que é mais vulnerável, mas também você tem o outro lado, né, que são... Eu acho meio perigoso tocar nessa tecla de família, né? Porque, não sei, família tradicional brasileira não é um negócio muito legal. E claro que o fato de você estar numa família ou num grupo mais ou menos vulnerável depende muito da condição, da inserção social e da inserção econômica da tua família. Eu, por exemplo, eu e outras amigas, né, dali da Rocinha, que chegamos a concluir o ensino médio, que chegamos a fazer uma faculdade, que conseguiu ter acesso a coisas que geralmente não são acessíveis para as pessoas da favela, isso requeriu um trabalho gigante, óbvio, dos nossos pais. Tanto no sentido para manter a casa e para nos manter em condições de não ter que se preocupar com nada mais além de estudar, e que, por exemplo, outras famílias já não podem fazer isso, porque qual mãe que trabalha em 2 empregos, que passa 4 horas por dia no ônibus, mal vê os filhos? Então, sabe, por isso que eu falo, a culpa não dá pra gente dizer que é um determinismo, é favelado, vai ser assaltante, vai ser isso, vai ser aquilo. Não tem esse determinismo, tem muitos outros fatores, que às vezes você tá trabalhando por um lado para entregar um almoço e uma janta na tua casa, mas o lado da presença, o lado da educação, o lado que vai dar os valores, esse lado vai faltar. E aí, faltando esse lado, a criança ou o adolescente, obviamente que tá mais suscetível. E também aos casos que a família tá ali presente, que os filhos têm uma educação razoável, têm um nível de consumo razoável, né? Tipo, consegue comprar um tênis legal, tem umas roupas assim mais inteirinhas, não sei o quê. E da mesma forma, o cara vai e entra pro tráfico. Então aí é onde eu digo que entra também a escolha pessoal, a tua moral pessoal. Pelo que você falou, a mim deu a impressão de que é o ajuntamento de vários fatores, né? Ou seja, valores familiares, valores de decência, de honestidade, etc, etc. Mas não adianta também os pais estarem fora o dia inteiro e a criança ter comida em casa, ter o tênis, não sei o quê, mas não ter a presença que educa, que vai pautar a vida daquela criança para o futuro. Então é toda uma questão de balanço. E tem ainda o lance de que, vamos supor, o pai trabalha, a mãe
mãe fica em casa passando valores pro filho e assim mesmo o cara vai pro tráfico, que é o que acontece, por exemplo, fora da favela, com o pessoal adolescentes que vão pro tráfico, que vão assaltar, que vão roubar, sei lá, mesmo tendo tudo que ele precisa materialmente, não é isso? É claro que eu não tô defendendo aqui nenhum tipo de determinismo, né? Com certeza eu não defendo isso. Mas o que eu tava falando sobre essa questão de uma tendência vem de um fato, por exemplo, eu vou citar aqui uma coisa que não aconteceu comigo, mas aconteceu com uma pessoa que eu conheci e que vivia lá na favela do Chapadão, na Pavuna, na zona norte do Rio. Que tem a ver com essa violência policial e por que eu acho que a violência ela vem muito mais de fora pra dentro do que de dentro pra fora, né? Ou seja, na minha opinião, a violência de dentro pra fora é mais uma reação das pessoas. Porque, além dessa situação que o Estado não dá alternativa para essas famílias de mãe solteira, né, essas famílias em que as pessoas têm que trabalhar e não tem como cuidar dos filhos, e não tem uma escola que faça isso por elas, né, uma escola em tempo integral, que seria uma necessidade aqui no nosso país, você tem casos como dessa pessoa do Chapadão, que eu não vou citar o nome, é um conhecido meu, que vivia na favela, ele já saiu de lá, porque agora ele tem um bom emprego, e a mãe dele trabalhava em 2 empregos, e várias vezes a mãe dele, ao retornar do trabalho e chegar na favela, era vítima de violência policial do tipo, os policiais passarem a mão nela, os policiais darem tapa na cara dela dizendo que ela era mulher de bandido, ou dizendo que ela estava envolvida em coisas que ela não estava envolvida. Ou seja, os policiais tinham uma concepção, você é favelado, você está associado com bandido, e não importa que eu tenha provas disso ou não. Eu tenho forte convicção que você está associado com bandido, então já vou te dar um tapa por antecipação. Ou seja, é como se as pessoas da favela vivessem ainda na ditadura militar, de uma certa forma, entendeu? Para que aquelas pessoas não são cidadãs e o Estado trata elas assim. Elas têm que estar o tempo todo justificando que elas não são criminosas. Então a gente parte do princípio que elas são criminosas. Então a impressão que eu tenho é que, como você parte do princípio que elas são criminosas e você trata elas como criminosas, isso faz com que muitos jovens fiquem revoltados e falem, eu já não tenho acesso à educação, não tenho acesso a bens de consumo, já sou tratado como bandido independente do que eu faço. Então, dane-se, tem um cara aqui que vai me dar uma arma, eu vou pegar essa arma e vou dar tiro nesse policial que vem aqui em casa e dá um tapa na cara da minha mãe na minha frente. Não, eu concordo contigo, mas é bom que a gente deixe claro aqui que assim como tem bom policial, tem mau policial, e assim como tem mau cidadão, tem bom cidadão, assim como tem bandido na favela, tem trabalhador na favela. E fora da favela também, né? Tem bandido, tem gente que é honesta. Mas eu entendi perfeitamente o que você falou. Isso é um gatilho muito poderoso para que uma pessoa, por exemplo, essa pessoa que você conhece optou por não ir por esse lado, né? Mas essa pessoa me disse que várias vezes ele teve a ponto de ir até os traficantes e entrar pro tráfico só para ter a chance de matar um policial. Eu sei que o policial não é a culpa nem... Na verdade, eu não culpo nem o policial, tá? Eu culpo o Estado, e volto mais uma vez a dizer que, pra mim, a favela é um projeto de Estado, por criar essa situação, entendeu? Por não ter um outro modelo de polícia, né? Como muita gente já disse, né? O único braço do Estado que sobe o morro é a polícia, e uma polícia altamente violenta. Exato. E você, Igor? Pois é, eu tenho mais uma pergunta aqui, mas antes de fazer essa pergunta, eu só fazer um comentário sobre isso daí, que para as pessoas que acham que combate à violência se resolve com mais violência, ou para aqueles que defendem pena de morte, que o Brasil deveria ter pena de morte, é uma novidade. O Brasil tem pena de morte. Se você for na favela, ela acontece diariamente, e o policial, ele é o juiz e o executor. Então, enfim, e a gente vê que, na verdade, mais violência não vai acabar com a violência. Mas, mudando um pouco aqui de assunto, né, e uma curiosidade que eu tenho, Maria, você acha que a gente teve, né, alguns anos atrás, e hoje a intensidade é menor, mas ainda existe, né, um sucesso dos chamados, né, favela movies, né, os filmes de favela. Você acha que esses filmes eles ajudaram para aumentar ou para reduzir o preconceito contra quem mora na favela? E você acha que esses filmes, de alguma forma, na sua opinião, influenciaram
no aumento do preço dos imóveis na Eu acho que eles vieram consolidar uma visão que já se tinha da favela e também aumentar nas pessoas que não conheciam ou que era muito externas a essa realidade. Porque alguns filmes, por exemplo, Cidade de Deus e Tropa de Elite, eles foram pro exterior. E aqui eu tô fazendo intercâmbio agora na Argentina e outro dia eu tava conversando com outros alunos de intercâmbio. E aí, um menino que é sul-coreano veio me falar que ele assistiu Cidade de Deus e ele virou pra mim e falou: me fala que não é real. Eu falei: não, infelizmente eu vou ter que te dizer que é verdade, que acontece de verdade. E sobre a questão dos preços, os preços ultimamente, nos últimos 2 anos, eles aumentaram bastante, assim, mas eu acho que não por conta dos filmes, por conta de outros fatores, como tem aumentado o preço do aluguel naturalmente no Rio de Janeiro e esse aumento chegou nas favelas, mas acho que não por causa dos filmes. Outra pergunta que eu tenho aqui é: o que você acha do termo favela? Você acha que deveria ser utilizado um outro termo ou expressão para referir ao local ou não? Não, eu pessoalmente não tenho nada contra o termo favela, assim. Pra mim, favela ou comunidade, os dois pra mim tá se referindo à mesma coisa, não me passa nenhuma sensação ruim. Porque também o que você tem às vezes é que ou você tem o termo favela num sentido negativo ou num sentido romantizado, né? Da malandragem, do samba, do turismo, né? Como a gente falou, da faunalização da favela. Esses extremos eu não gosto muito, nem do sentido negativo, nem do sentido romantizado. Mas pra mim, favela, comunidade, pra mim os dois me passam a mesma sensação. Ô Maria, a gente já falou um pouco sobre isso, mas qual é a sua percepção pessoal sobre essa atitude dos governantes do Rio de Janeiro de querem transformar a favela numa atração turística, né? Você acha que isso tem tido algum benefício para os moradores ou só apenas para os governantes? Não, eu acho que benefício para o morador nenhum, porque os caras chegam lá, eles vão num jeep de safari ou numa van, aí eles sobem a rocinha e descem. Eu acho que benefício nenhum, porque sequer contato a gente tem, eles vão com um guia que falam inglês, aponta tudo, tira umas fotos, vão embora, nem olham na nossa cara. Então, é mais uma atividade para gerar lucro e só. É um verdadeiro zoológico humano mesmo, então. É. Ô Maria, deixa eu fazer uma perguntinha assim, ó, que pode parecer besta, mas pra mim, pelo menos, faz bastante sentido. A princípio, na favela moram as pessoas de menor poder aquisitivo, as pessoas mais pobres. Mas isso é de fato uma realidade? Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque me parece que dentro da favela, onde a princípio teria que ter só pessoas pobres, não é que teria que ter, né? É assim que a coisa foi projetada. Me parece que lá tem pessoas que têm um bom poder aquisitivo, que até inclusive poderiam estar fora da favela e permanecem ali porque eles continuam lucrando. Isso é um fato, né? Isso é uma realidade. Assim, o que acontece é que todo mundo que chega na favela chega pobre. Isso é fato. E aí, daí em diante, desenvolve a realidade, né? Tem muita gente, por exemplo, que tem comércio na Rocinha e acredito que nas outras favelas também seja semelhante. Daí você monta um comércio, aí você começa a juntar dinheiro, aí você compra, ou você reforma a sua casa, ou compra uma casinha maior ali dentro mesmo. Aí depois já abre um outro comércio, ou então constrói um prédio e aluga os apartamentos desse prédio. Então tem uma dinâmica econômica muito própria também. É quase que uma cidade mesmo, né? Tem todas as características do que acontece fora da favela, né? A ascensão de alguns, o pessoal que é mais empreendedor ou que é mais esperto, vamos dizer assim. Aí nós não estamos falando de tráfico, estamos falando de pessoa, de cidadão comum que prospera trabalhando, vamos dizer assim, né? Fora do tráfico, não é? A minha pergunta não se refere a traficante, que esses ganham dinheiro que a gente sabe. Sim, exato. E tem muita gente que acontece isso, né? Não é nenhum caso isolado, assim. Tem muita gente que desenvolve esse sistema, né, de montar um mercadinho ou uma banca que vende, não sei, produtos do Nordeste, ou que vende discos, e por aí vai. E aí desenvolve legal esse sistema.
Marambaia, o paraíso é aqui. Cerro, Juramento, Maré Morena e Acari. Canta. Bom, a gente falou aqui algumas coisas, obviamente que a gente não pode deixar de falar negativas e tal, mas pensando pelo outro lado, né, quais são as coisas mais positivas que você poderia listar em relação a nascer e crescer em uma favela, comparando a perspectiva, assim, da pessoa que não nasceu, né? Eu acho que dá um ponto de vista muito diferente e uma sensibilidade, assim, você consegue perceber melhor os lugares sociais, por exemplo, a percepção que as pessoas têm de fora de você. Por exemplo, eu que cheguei a fazer uma faculdade e como outras amigas também. Às vezes a gente vai nos lugares, conhece alguém pela primeira vez, tá conversando, não sei o que, aí chega um momento que a pessoa pergunta, onde é que você mora? Na Rocinha. Puxa, mas nem parece. Tipo, como assim não parece? Tem que parecer alguma coisa? Não sei. Mas eu acho que o ponto positivo é que te dá muita sensibilidade de visão de mundo. Mas tu há de concordar comigo, né, Maria, que quando a pessoa fala assim, poxa, mas nem parece, é uma atitude bastante discriminadora, né? Sim. Porque a pessoa que mora na favela tem que parecer que mora na favela. Se por acaso uma pessoa que mora na favela tivesse 3 olhos, né, tivesse 4 braços, e não é bem assim, né? A gente sabe que não é bem assim. Então, só comentando o que vocês acabaram de falar, é justamente esse tipo de desumanização que eu estou me referindo, né? Que é uma situação, repito, muito parecida com a gente vê em guerras, em que você começa a pintar o seu inimigo como se ele fosse uma barata, fosse um monstro, ou fosse de um outro tipo de humanidade. Só que é uma guerra interna, né? Um tipo de guerra civil que a gente tem no Brasil. Maria, você comentou agora há pouco sobre essa questão de inclusão de novos moradores na favela, né? Você falou que todo mundo chega na favela pobre. Embora, depois, pelo seu esforço pessoal, etc., a pessoa até consiga galgar uma classe média dentro da favela. Aí eu queria saber, como se dá hoje, né? Porque a Rocinha já é uma favela enorme, que boa parte dos terrenos já estão ocupados, existe uma dificuldade maior de expansão da favela. Como que se dá hoje a inclusão de novos moradores na favela? E se existe hoje ainda muito imigrante chegando na Rocinha? Essa é uma questão interessante, porque assim, não sei quem conhece ou quem já viu alguma foto da Rocinha aí pelos ouvintes, pode até procurar no Google, que a Rocinha ela tá no Morro dos Irmãos, né, no nível da rua tem o túnel, né, que cruza o Morro dos Irmãos, e a Rocinha, se eu não me engano, tá do lado esquerdo. Eu sou péssima com direções. Mas enfim, áreas que estão se expandindo na Rocinha é a direita do Morro dos Irmãos, onde não tinha nada. Na verdade, tinha ali a escola de samba, um supermercado e uns terrenos para trás. Ali atrás, essa área está se expandindo. E também uma área no alto da Rocinha, que se chama Vila Macega ou Vila Miséria, porque atualmente é a região mais pobre da Rocinha, que tem barracão de zinco, de madeira, e um pessoal bem mais pobre mesmo. Favela dentro da favela. É a favela da favela, exatamente. E fica até o ponto mais próximo da Gávea, se eu não me engano. Tá ali perto do Colégio Americano, da Clínica São Vicente, e esses são os novos territórios, digamos assim, que surgiu na Rocinha, e a Vila Macega que concentra a população mais pobre. Só não sei te dizer de onde que eles vieram, se são imigrantes nordestinos, se vieram de outras desocupações, isso eu não sei. Esses recém-chegados, então, eles vão para essas áreas ainda não ocupadas, né? Exato. Ou tem muitos recém-chegados que vivem de aluguel, por exemplo. Tem muita gente vivendo de aluguel na Rocinha? Acho que a maioria da população da Rocinha vive de aluguel, porque proprietário é mais o pessoal que chegou há muito tempo, o pessoal que já tá há 40, 30, 20 anos, aí sim é proprietário. Mas daí pra frente a maioria é aluguel. Ô Maria, deixa eu fazer uma pergunta, não sei se você tem informação a respeito disso, mas apenas a título de curiosidade, qual seria o valor médio de aluguel na Rocinha? Tu tem alguma... Agora tá em torno de R$1.000. R$1.000, média, o aluguel. R$1.000, um quarto-sala pequenininho, muito por conta da localidade, porque a Rocinha tá bem na zona sul, né? Então tem essa valorização aí. E além de você estar numa das partes mais ricas do Rio, a Rocinha é um lugar que te dá acesso a tudo digamos assim, de positivo da cidade. Você tá próximo da praia, tá próximo dos shoppings, tá próximo dos parques. Então você tem muita opção de lazer, assim, e tá próximo também do local de trabalho. Então por isso também que eu acredito que os aluguéis sejam caros. Mas Maria, mudando, né, um pouco de assunto, mas
falando sobre até mesmo sobre essa questão dos novos moradores ainda, uma questão importante e que a gente não comentou ainda é a questão da saúde pública dentro da Rocinha. A gente comentou que tem várias classes sociais dentro da Rocinha e a gente sabe que existe um problema sério de saúde pública, mas esse problema de saúde pública ele atinge principalmente os mais pobres, né? Por exemplo, tem pessoas ainda morrendo de pneumonia e tuberculose na Rocinha. O que você tem a dizer sobre isso? Assim, o que você sabe sobre isso? Tristeza não tem fim, felicidade sim, a felicidade. Isso é um fato bem peculiar, assim, e até interessante da Rocinha. A Rocinha eu acho que é um dos maiores focos de tuberculose do país, muito, muito, muito devido ao problema do saneamento básico. Porque todas as obras que a gente teve, que a gente comentou aqui no episódio, do Favela Bairro, do PAC, essas obras foram em áreas, assim, mais principais da Rocinha, nas ruas principais, nas ruas que são grandes, são largas. Só que, assim, a favela é um labirinto. Então você tem vielinhas bem pequenininhas, você tem casa onde não chega a luz, você tem um montoado de casas, assim, uma em cima da outra, que dificulta muito a higienização, até da rua, inclusive. A limpeza, manutenção dos serviços de água, de esgoto. A configuração das casas dificulta muito você ter umas condições de higiene melhores. Então, as condições mais precárias favorecem você ter esse tipo de doença ainda. Sobre a questão política, eu tenho uma pergunta aqui, né? Existe um engajamento político da população da Rocinha em torno da política, de modo, né, as pessoas se verem representadas na Assembleia Legislativa, né? Ou isso é ainda uma coisa que precisa ser desenvolvida? Eu acho que tem pouco engajamento. Por exemplo, a gente tem um candidato a vereador, se eu não me engano, que é o Adelson Guedes, que ele é um morador da Rocinha de muitos anos, ele é nordestino, então ele sempre levanta essa bandeira de ser um representante da comunidade, principalmente representante dos imigrantes que estão ali. Só que o que acontece muito, como em todos os lugares, em época de eleição, vai lá a coligação que está apoiando o prefeito. Aí faz um comício, aí dá uma cesta básica, promove um dia da saúde, não sei o quê. E aí recebe apoio da associação de moradores. E aí o pessoal vai e vota nesse cara que tem mais dinheiro para fazer campanha, que faz 1 milhão de outdoor, espalha o outdoor na favela. Então, assim, a questão política ainda é bem precária também. Até pelo nível de educação da maioria dos moradores também. Eu acho, vamos comentar sobre o que você falou, essa minha dúvida nasceu da questão da quantidade de pessoas que existe na Rocinha, né? Que eu imagino que se essas pessoas elas se engajassem e se organizassem de tal modo que elas pudessem se ver representadas na Assembleia Legislativa, enfim, eu acho que seria um fator interessante para a comunidade. Mas é uma pena, enfim, não me surpreende, porque política brasileira é isso mesmo, né? Enfim, basicamente quase que um coronelismo, né? A gente pode pensar, mas a política brasileira, infelizmente, assim, não me surpreende, mas me entristece saber. Exatamente. Ô, Jorge, vou deixar para você fazer a última pergunta dessa entrevista que a gente está fazendo com a Maria. Então, mete bronca. Longo de aço partiu, resistiu. Tiro de fuzil, PM Caveirão, a dura e o camburão. Mudando agora também o foco, né, passando para a questão do transporte público, de tudo isso que a gente comentou aqui desde o começo lá daquela introdução e passando por toda essa entrevista, me parece que uma das principais razões que levou historicamente as pessoas a optarem por viver nas favelas, mesmo quando você, né, lhes dava outra opção, foi essa questão da mobilidade urbana, né? Ou seja, as pessoas viviam na favela porque elas ficavam próximas do local de trabalho, o que, quando você é pobre, é inclusive uma necessidade econômica. Então eu queria perguntar para a Maria o que ela pensa a respeito disso, né? Como ela vê essa questão da mobilidade urbana e se muitas das pessoas que moram na Rocinha moram ali justamente por esse fato. Atualmente, sim. Com certeza esse é o fator principal. Tanto que tem gente que se muda da Rocinha, por exemplo, vai para o Rio das Pedras, que é uma comunidade está um pouco mais afastada do centro e da Zona Sul. As pessoas se mudam da Rocinha, vão para a comunidade que ainda não tem tráfego, 4, 5 anos depois voltam para a Rocinha, justamente pela questão da proximidade.
Mas lá no início, né, quando a gente contou a história da Rocinha, me parece que não. Esse fator não era tão imprescindível assim. Porque para acessar a Rocinha e para ligar a Rocinha com a Zona Sul, você tinha só a Estrada da Gávea. E inclusive as linhas de ônibus que hoje partem de São Conrado e vão em direção ao centro e à Zona Sul, elas foram conseguidas por iniciativa popular, né? Pressão popular dos moradores da Rocinha na prefeitura, na Secretaria de Transporte, para ter as linhas de ônibus que hoje em dia passam na Rocinha. E primeiro as que circulavam pela Estrada da Gávea, depois, se eu não me engano, nos anos 80, quando abriu o túnel Zuzuangel, também teve outra iniciativa popular para pedir linhas de ônibus ali para a região baixa da Rocinha, né, que passa pelo Zuzuangel. Pois é, minha gente, então esse aqui foi o nosso episódio a respeito de favelas, especificamente sobre a favela da Rocinha. Nós trouxemos aqui a Maria, e para a qual eu quero deixar assim, um grande agradecimento. Muito obrigado, foi muito bacana conversar com ela. E agradecer também ao Igor e ao Jorge por participarem de mais esse episódio. Agora eu vou chamar o bloco de jabá e eu vou começar pelo Igor. Igor, faça o teu jabá, meu querido. Bom, Francisco, primeiro eu queria também reforçar o agradecimento à Maria, foi muito bacana. É um formato de episódio que a gente não faz com tanta frequência, né, formato de entrevista, mas eu achei que ficou muito informativo e tenho certeza que os ouvintes vão adorar. Sobre o meu trabalho como escritor, eu vou convidar os ouvintes a entrarem no meu site, lá no igoralcantara.com.br. E se você entrar no meu site, tem uma parte lá. Você pode tanto entrar na parte de livros e procurar meus livros, ou na lateral você pode ver lá, tem a capinha de cada livro e conhecer um pouco mais. E eu vou falar especificamente do meu livro mais recente, que é o Mutua, né, que é um livro de contos de terror, onde todos os contos estão conectados. E esse livro, eu lembro que eu comentei um tempo atrás, que eu estava próximo a atingir a marca de 1000 livros vendidos, e enfim, essa marca já foi ultrapassada tem tempo. E eu convidar os ouvintes a dar uma olhada nesse livro. Compre um livro, você pode comprar baratinho ali, menos R$10, a versão digital pelo Kindle, Kobo, etc. Ou a mesma versão impressa. E pra gente dobrar essa marca aí, vamos passar dos 2000 aí. Conto com a ajuda dos ouvintes. E você, Jorge, qual é o teu jabá hoje, além de você fazer o jabá do TemaCast, querido? Bom, primeiro eu quero reforçar já o que já foi dito pelo Francisco e pelo Igor, agradecer a Maria. Realmente esse, na minha opinião, foi um dos melhores TemaCasts, né, que já foi realizado aqui. Primeiro por vocês, né, que fizeram a maior parte dos TemaCasts, mas incluindo os que eu participei recentemente. E bom, como eu não tenho nenhuma atividade na internet além do TemaCast, eu quero fazer um jabá do próprio TemaCast e pedir aos ouvintes deste episódio da Rocinha, que eventualmente não estão acessando pelo site do TemaCast, que visitem o site do TemaCast, porque a gente vai colocar uma série de fotos da Rocinha e é interessante para complementar tudo isso que a gente falou aqui. Você, né, ter uma visão de como é a Rocinha. A gente pegou diversos ângulos da favela da Rocinha. E também pedir aos ouvintes, né, que envie seus comentários se você curte o TemaCast, se você gosta do TemaCast e eventualmente você nunca nos escreveu. Então escreva, identifique quem você é e conta um pouco aí da sua história com o TemaCast pra gente saber melhor como são os nossos ouvintes e o que eles estão achando do nosso trabalho. Ok, e se alguém quiser te mandar um e-mail, Jorge, você tem um e-mail aí pra passar pro pessoal? Ah, sim, o meu e-mail aqui no TemaCast é jorge@temacast.com.br. E você, Igor, tem um e-mail aqui no TemaCast também? Bom, é também a mesma coisa, é o igor@temacast.com.br. Muito bem, então agora eu vou convidar a Maria para fazer o seu jabazinho. Vamos lá, Maria. Eu também não tenho nenhuma atividade especial na internet, então vou reforçar aí o jabá do Jorge para o pessoal visitar o site do TemaCast para ouvir mais o TemaCast, e eu agradeço muito o convite, a oportunidade, foi muito bom estar com vocês. E é isso, e pra quem tiver interesse, assim, eu não sei, eu não estudo a Rocinha, eu não sei muita coisa científica, técnica, mas assim, tudo que eu falei hoje aqui, a minha vivência, né, a minha experiência lá dentro. E se alguém tiver alguma dúvida, quiser bater um papo, mais informações, ou até algum material que de vez em quando a gente encontra, vou deixar meu e-mail, que é mclaraek@gmail.com. Perfeitamente. Agora eu vou perguntar para o Igor, que é um macaco velho aqui do TemaCast. Igor, para onde que a gente vai agora, cara? Olha, agora a gente vai para a sessão de leitura de
comentários e e-mails. Então é isso aí, muito obrigado por estar conosco aqui, vocês ouvintes. Obrigado, Igor, obrigado, Jorge, obrigado de novo, Maria. E a gente vai para a leitura dos e-mails e comentários. Costumeira leitura de e-mails, comentários e recadinhos. E olha só, gente, nós temos aqui o pessoal que passou, né, que atendeu a nossa solicitação, passou na iTunes Store e fez aí umas avaliações e deixaram aí seus comentários. Começa você, Igor. Pois é, a gente teve aqui uma avaliação do Carlos Gomes Cebola. Ele avaliou com 5 estrelas e disse: ótimo podcast, um dos melhores podcasts, top 5. Igor, e também avaliou com 5 estrelas o Rapadura Power, que disse: sempre uma aula, excelente preparação de pauta. Todas as avaliações que a gente teve são de 5 estrelas e não deixou de avaliar a gente quem? O Chasqueiro, que é nosso amigo aí que está sempre em contato com a gente. Ele disse o seguinte: não tem como não ouvir. Cada episódio é aguardado ansiosamente. E como já disse em e-mail mandado para o host, é dos poucos, se não o único, onde se aprende até ouvindo a leitura de e-mails e comentários. Sem palavrões e galhofa, tem seus momentos de humor e sarcasmo, mas o foco é o bom conteúdo, no que são magistrais. Muito obrigado. E por fim também avaliou o Henrique César, que disse: muito bom, parabéns pelo trabalho, conteúdo excelente e apresentadores muito bons. Eu não sei quanto a vocês, mas eu concordo com ele. Bom, de qualquer maneira, a gente quer deixar aqui um muito obrigado, um agradecimento para todo mundo que fez essa avaliação pra gente lá no iTunes Store, que é muito legal pra gente, que nos ranqueia, né, na iTunes Store. Um grande abraço para vocês, pessoal, e muito obrigado, tá? E agora a gente vai para os comentários que o pessoal fez lá no site, né? E eu vou deixar que o Igor comece aí, Igor. Como é que ficou os comentários? Primeiro é com você. Pois é, comentou num dos episódios lá do que é do Paraguai, o Paulo Fernando. Ele disse: eu acredito que o Paraguai deve ter uma grande carência de heróis para enaltecer uma figura como essa, mas a comparação com o Getúlio não seria desproporcional, ou eu não desconheço o lado negro da força? E aqui ele até comentou aqui: tréplica por Virgílio. Ó, Jorge, é contigo, cara. Então vai lá, Jorge. Então, não, eu não acho desproporcional, né? Porque, assim, é sempre mais fácil você falar mal dos heróis dos outros, né? Se as pessoas parassem para ler as coisas que o Getúlio Vargas fazia, talvez você também pensasse: pô, mas por que o Brasil tem tanta carência de heróis a ponto de ter o Getúlio Vargas como herói? Só para dar um fato, a gente provavelmente vai fazer um episódio sobre o Getúlio Vargas, então não vou ficar me estendendo nisso. Mas só para dar um fato que talvez te mostre que o Getúlio Vargas não é tão heróico assim, uma das coisas que o Getúlio Vargas costumava fazer com seus inimigos políticos lá no Rio de Janeiro era queimar o ânus dos prisioneiros com um maçarico para deixar ele morrer de incontinência. Não, que coisa simpática, cara. Exato, eu acho que nesse sentido eles chegam a ser, né, chegar no mesmo nível do Solano Lopes. Então você reflete aí se é desproporcional ou não comparar Solano Lopes com Getúlio Vargas. Então, pessoal, também comentou lá no episódio especial sobre leitura de e-mails acumulados a Priscila Guerreiro, né? Ela disse: obrigada pela menção honrosa, Seixas. Optei por ouvir toda a trilogia da Guerra do Paraguai porque eu sabia que seria pior esperar, imaginando os acontecimentos seguintes como seriam contados. Foi muito bom ouvir de uma vez, e você sabe que sempre ouço 2 vezes cada episódio, porque ouço com a minha mãe, que também gostou bastante deles, aliás. Fizemos uma tarde de TemaCast aqui, discutimos algumas coisas e gostamos do integrante novo. Seja bem-vindo, Virgílio. Bom, obrigado, Priscila. E ela continua, né? Eu ouço tudo que vocês produzem, inclusive leitura de e-mails, porque essa parte do programa é um enriquecimento da pauta, na minha singela opinião. E eu concordo com você, Priscila. Quem pula perde praticamente um complemento bacana do episódio. Forte abraço a todos. E, né, que complementando o que a Priscila disse, realmente é importante, às vezes, você ouvir a leitura de e-mails, porque tem sempre algum ouvinte que complementa as informações que a gente disse, que corrige algo que, eventualmente, a gente falou que não estava correto, né? Então, forte abraço para você também, Priscila. Obrigado, viu, Priscila Guerreiro. E eu tô fazendo isso, Jorge, você não sabe, falando o sobrenome dela como Guerreiro, porque o Igor
algumas vezes, eu várias vezes, fala que ela é Priscila Guerreiro. Aí ela não gostou, porque afinal de contas ela é descendente de espanhol e não de português. E é claro que a gente fez uma menção a ela, porque ela tinha dito que só ia ouvir os 3 episódios, né, depois que tivesse sido publicado. E ela disse que foi uma tarde que ela fez de TemaCast na casa dela, junto com a dona Dora aí, que é também a nossa ouvinte, a mãe dela. E olha só, o total do tempo dos 3 episódios deu quase 6 horas, então realmente eu acho que elas entraram um pouquinho à noite, mas muito obrigado pelo teu comentário, viu, Priscila? Um abração, beijão pra você e pra tua mãe. Elas fizeram igual o pessoal faz com série da Netflix, né? Já que a série sai toda, já faz a maratona completa. Exatamente. Olha só, também comentou na Guerra do Paraguai o Caio Suati. Ele disse o seguinte: por favor, faça um TemaCast sobre o Japão, desde sua formação como país até a Segunda Guerra Mundial. Acho que seria um TemaCast muito interessante. Eu concordo com você, viu, Caio? Mas olha só, sem querer dar spoiler, aguarda aí, que não é exatamente sobre a história do Japão, mas o Japão tá enfiado no meio. Então aguarde um pouquinho aí, que daqui a pouquinho vocês vão escutar alguma coisa que fala a respeito do Japão. Não é mesmo, Igor e Jorge? Exatamente. E comentou lá no episódio passado sobre as campanhas eleitorais o Rodrigo Araújo. Muito bom episódio, pessoal. Mas acho que dessa vez vocês falharam um pouco no timing. Teria mais efeito esse episódio há pelo menos 15 dias atrás. Aí depois ele voltou a comentar, né, no outro comentário. Fiz o comentário antes de terminar de ouvir o episódio inteiro. No final entendi o comentário que vocês fizeram, que o objetivo não era influenciar em nada o voto de ninguém, mas só explicar como as coisas funcionam. Para mim nada foi tanta novidade, mas infelizmente para parte de nossa população não entendem que mal tem uma empresa doar milhões para campanhas. Os partidos simplesmente dizem é doação contabilizada, oficial, mas espera em troca de que alguém vai doar tanto dinheiro assim de sua empresa. Só por acreditar nos ideais do candidato tem algo muito errado e só a educação e esclarecimento do povo que podemos mudar minimamente tudo isso aí. Exatamente, eu acho que ele tá certo. E olha só, realmente a gente fez questão de publicar esse episódio sobre campanhas eleitorais um dia antes das eleições, no nosso dia de publicar, né? Ou seja, no dia 1º, que ficou, né, automaticamente um dia antes das eleições, porque de fato a gente não tinha a menor intenção de influenciar o voto de ninguém. E eu acho, na minha opinião particular, que esse episódio é atemporal. Ele pode ser ouvido, inclusive, depois da eleição, a qualquer momento, porque ele fala das campanhas, de como que funciona esse processo, né, dos políticos diante do marketing, né, da televisão. E a gente aproveitou para contar como que tudo isso surgiu. Mas, Rodrigo, muito obrigado aí pelo teu comentário, cara, e um abração para você, viu? Então, Francisco, antes de ler a próxima mensagem, eu só queria comentar, né, sobre esse último comentário, que realmente não faria diferença, na minha opinião, se a gente tivesse lançado o episódio um mês antes das eleições, né, de antecedência, porque, como a gente explicou lá no cast, se trata de um processo, não se trata de um candidato ou de um partido específico. O processo inteiro é assim. Então, mesmo que eu tivesse ouvido, sei lá, com 30 dias de antecedência, você ia ter que votar em um dos candidatos e todos os candidatos seguiram o mesmo processo. Então, não faria tanta diferença. Bom, mas continuando aqui com a leitura de comentários, né, também sobre as campanhas eleitorais, comentou o Darley Santos. Aspectos de uma campanha eleitoral. Acho que todo o processo eleitoral deveria ser racionalizado e otimizado o máximo possível. Deveríamos enxugar mais as coisas, inibir as manipulações, dissuadir os envolvidos dos excessos cometidos em nome desse vale-tudo chamado política. Certas coisas mudaram, né? Como o cancelamento dos bizarros showmícios. Interessante a questão dos jingles. A música pode servir de manipulação psicológica, como já é notório. Ela pode ser feita sob medida para esse fim, com a devida formatação, com um número calculado de repetições e timing. Lembremos também como ela foi bem usada pelos nazistas. Muita coisa deveria mudar no sistema político eleitoral, pois simplesmente esperar mudança de mentalidade por parte da população não funciona. A mudança tem que vir de cima para baixo na forma da lei, e essas mudanças, por sua vez, ocasionariam com o tempo a tão desejada mudança de hábitos e mentalidade.
dispositivos jurídicos políticos como o voto distrital são alavancadores desse processo paulatino. E aí, né, comentando aqui o que o Darley falou, eu, na verdade, tendo, né, a pensar mais como o rapaz comentou anteriormente, o Rodrigo Araújo, né? Eu não acho realmente que você vai conseguir mudar todo o processo eleitoral de cima para baixo. Eu acho que é mais provável que a gente consiga conscientizar as pessoas e, a partir de uma evolução da sociedade, o processo ser aprimorado, né? Eu acho que é um pouco utópico você querer, a partir de uma lei, mudar o comportamento de toda uma sociedade. Eu acho que realmente é uma reflexão que o Brasil tem que fazer enquanto civilização, enquanto cultura. Exato, eu acho que isso aí implicaria numa reforma política, né? Uma reforma das eleições dos políticos, que partiria dos políticos que, evidentemente, não vão querer mudar absolutamente nada do que está aí, porque lhes interessa, tá? Então, exatamente por isso que eu digo que isso tem que partir um pouco da cultura. Eu acho que quando a sociedade deixa de tolerar certas coisas, os políticos se veem obrigados a mudar porque eles querem ganhar voto, né? Então, por exemplo, hoje, certos discursos que no passado seriam utilizados com mais afinco, né, por exemplo, em relação aos homossexuais, são mais moderados porque existe uma menor tolerância da sociedade em relação a isso, embora existam muitos candidatos que ainda se elejam sob essa bandeira de defender a família tradicional cristã, mas eles são candidatos de nicho. O cara que quer, por exemplo, concorrer à presidência do país e que tem as chances reais de ganhar, dificilmente vai vir com esse discurso. Bom, talvez com o fortalecimento desses grupos mais radicais, mas, em princípio, o cara que quer ocupar esses cargos que dependem de uma grande votação da sociedade, ele tende a ter um discurso mais moderado porque ele sabe que a sociedade não tolera isso. Então, eu ainda defendo que a mudança precisa ser mais cultural até antes de chegar no político, mas é claro que precisa de uma mudança no sistema político. Exatamente. Obrigado pelo teu comentário, viu, Darley? Olha só, nesse mesmo episódio sobre as campanhas eleitorais, comentou também o Paulo Henrique dizendo o seguinte: bom dia, gostei bastante desse cast. Compartilho da tristeza dos participantes ao perceber que o debate político reduziu-se a ataques pessoais entre candidatos e trabalho de marketing pessoal em detrimento de uma construção através de discussão de alto nível. Triste. Vida longa ao TemaCast, estarei aqui acompanhando cada um dos episódios. Abraço, Paulo Henrique. Mas olha só, Paulo, tu viu também que isso não é uma característica aqui da nossa política tupiniquim, né? Tu vê lá o que tá acontecendo lá com o Trump, com a Hillary, né? É lama pura também. Então, infelizmente, política eu acho que tem essa faceta aí bastante desagradável, mas vamos adiante. Pois é, os debates presidenciais aqui nos Estados Unidos são um show de horrores, viu? Mas, só complementando, na verdade concordando com o que vocês falaram aí, eu concordo que a mudança ela vai vir de baixo, ela não é rápida, ela é gradual, e eu acho que ela vai acontecer, os processos que vão, se essa mudança chegar a acontecer, os processos que vão motivá-la são dois, eu acho que caminhando lado a lado, educação e disponibilidade de informação. As pessoas tendo uma educação, principalmente nas áreas de humanas, né, maior, para compreender melhor o processo e compreender melhor quando querem manipulá-lo, e ao mesmo tempo o acesso à informação. A gente está aí a internet e agora com essas novas tecnologias de Big Data, etc., que você consegue fazer um rastreamento melhor das informações. Tem o pessoal do Serenata de Amor, que tem um projeto bem bacana em torno disso. Então, esse tipo de coisa de você expor os atos dos políticos e aquilo já ganhar uma proporção grande nas redes sociais, como a gente está vendo atualmente, acho que essas duas coisas são o caminho da mudança. Mas vamos aí para um episódio mais antigo, ali no episódio dos Irmãos Green, comentou o William Rochadel, não sei se é exatamente essa a pronúncia do sobrenome dele, se não for, me desculpe. Só hoje que cheguei nesse episódio incrível e foi sensacional. Grandes descobertas e muito bacanas vírgulas sonoras com rápidos contos. Interessante como ouvimos tantos contos desses e há poucos contos brasileiros, o que me faz lembrar da iniciativa do Esquadrão Amazônia. Bem, temos muito ainda a valorizar culturalmente os contos brasileiros, mas perceber essa história foi incentivador. É isso aí, William. Muito obrigado pelo teu comentário, tá? Me parece que o Jorge andou respondendo para você com detalhes, não foi, Jorge? Exatamente, né? Eu ia comentar aqui que eu respondi ao William, inclusive eu dei uma dica para ele, né? A editora Martim Pontes tem uma coleção chamada Raízes, que publicou vários livros só sobre folclore nacional, né? Então temos os 3 volumes
livros de folclore nacional do Maynard, que é um clássico, mas tem outros livros também dentro dessa coleção. Então, para quem se interessa por mitologia brasileira, pode ser uma forma de introdução comprar os livros dessa coleção, que você inclusive encontra em sebos. Perfeitamente, mas o Jorge, o William, ele acabou fazendo outro comentário, né? Como é que foi esse outro comentário? Então, Francisco, ele comentou lá no episódio sobre a influência dos jogos, né? E ele disse: grande episódio, em especial sobre os cases de utilização dos jogos para tratamentos. Esse episódio é um pouquinho antiguinho, acho que deve ter aí pelo menos uns 6 meses, e a gente fez uma abordagem. Eu tenho a impressão que nesse episódio aí o Igor estava impossibilitado, acho que ele não participou, acho que foi eu, o Simão Neto e a Juliana Torres, me parece. Acho foi que isso mesmo, acho que foi o primeiro episódio desse ano. Exato, é. Mas de qualquer maneira, William, obrigado também por esse comentário, a gente tá lendo aqui. E olha só, nós temos agora, a gente vai para a seção de e-mails. Como a gente sempre faz, antes de falar dos e-mails que a gente recebe de texto, né, ou seja, pelo temacast@temacast.com.br, a gente coloca em primeiro lugar os e-mails de voz. E nós temos aí um e-mail de voz enviado pelo nosso amigo Ronaldo, que tem 48 anos, é auxiliar de TI e mora no Parque das Gaivotas, Serra, região metropolitana de Vitória, Espírito Santo. Vamos ouvir? Olá, Francisco. Olá, Igor. Mais uma vez aparecendo aqui no TemaCast. Gostaria inicialmente de dar as boas-vindas ao novo integrante, ao Jorge. Tenho certeza de que a sua presença acrescentará muito ao TemaCast, que já é muito bom e vai ficar ainda melhor. Gostei muito do programa de vocês a respeito das eleições no Brasil em outros tempos. Falta colocar também que houve uma época que havia os chamados showmícios, onde os candidatos faziam o seu comício apoiados por cantores. Então eles convidavam cantores que faziam sucesso naquele momento e iam fazer os seus comícios nos bairros, nas praças, onde eles tinham que fazer a captação dos seus eleitores. Acontecia que eles deixavam por último os cantores. Então ficava aquela conversa, passava o candidato, por exemplo, assim, o candidato a prefeito, aí ia de novo o vice-prefeito, iam os vereadores, cada um com 5, 10, 15, 20 minutos de comício, e falando que daqui a pouco veio o cantor fulano de tal, daqui a pouco veio o cantor fulano de tal. Eu sei que numa dessas eu participei de um desses showmícios que começou às 8 da noite. Resultado, os cantores só foram cantar às 11 da noite. E aí assim os cantores aproveitavam para puxar a sardinha pra brasa, elogiar o candidato. Enfim, era uma coisa bastante engraçada. Relatando também que os candidatos costumavam fazer almoço, ou jantar, ou lanche para as pessoas que iam lá. E frequentemente eles faziam um fechamento, desesperados, porque as pessoas começavam a ir lá, começavam a comer muito, beber muito, e eles faziam, vamos fechar, porque senão a conta estoura. É muito interessante. Lembrando que agora é proibido o tal do showmício, né? É só o comício, sem a apresentação dos cantores, né? Mais uma vez, parabéns pelo TemaCast, vida longa ao TemaCast, agora com mais um integrante. E podem contar comigo que eu tô sempre aqui com vocês, tá bom? Um grande abraço, Igor, grande abraço, Francisco, e um grande abraço, Jorge. Tudo de bom pra vocês. Até mais. Então, gente, o que vocês acharam aí do que o Ronaldo falou? Eu acho o seguinte, ele cita bastante, né, e faz inclusive, dá lá um exemplo, uma experiência pessoal dele a respeito dos showmícios, né, mas ele diz assim, ó, faltou vocês falarem do showmício. Acho que a gente não fez um grande aprofundamento no showmício, mas chegou, acho que, ser citado pelo Igor a respeito do showmício, né, que já não existia mais. Não é isso, Igor? É, sim, e se eu não me engano foi... a gente tá fazendo 10 anos agora que foi proibido, né, então para os ouvintes mais jovens não vão se lembrar, mas até as eleições... Se eu não me engano, em 2004, por aí, houve, acho que a partir de 2006, os showmícios foram proibidos, que realmente era uma aberração, né? Eu acabei que eu nunca fui num showmício, porque normalmente os artistas que se apresentavam não eram as músicas que eu gostava. Senão você ia pelo menos pelo show, né, da banda, sei lá. Mas 99%, isso que eu queria falar, 99% das pessoas que iam era só pro show. E é mais ou menos assim, você vai, sei lá, você comprou, por exemplo, um ingresso pra ir pra um show do Metallica, e
aí vai ter a abertura de uma banda lá ruim que você não gosta, mas enfim, você vai porque na verdade você quer ver a atração principal. Então é mais ou menos isso. O político ele tava abrindo pra banda. E aí, enfim. E normalmente a banda era muito ruim, né? Era dupla caipira, enfim, não era. Mas eram bandas que estavam na moda, né? Que estavam na moda. Mas pro nosso gosto, sim, mas eram bandas que, enfim, normalmente... E o Ronaldo acabou descrevendo com bastante perfeição como é que funcionava a coisa, e eu agradeço a ele por esse meio de voz, porque para aqueles que nunca ouviram falar em showmício, ele acabou dando aí uma imagem, né, construindo uma imagem para esse pessoal que não conhecia, que nunca ouviu falar, ou que só ouviu falar, mas nunca teve mais informação a respeito. Acho que o Ronaldo fez uma bela de uma colaboração com a gente aí. Muito obrigado, viu, Ronaldo? Um abração pra você aqui. Eu quero aproveitar também para agradecer aí as boas-vindas que o Ronaldo me deu no seu e-mail de voz, e espero realmente contribuir para fazer do TemaCast ainda melhor, né? E só, né, essa questão do showmício deu alguma esperança de que aos poucos a coisa se racionalize um pouco, né? Porque o showmício realmente era uma aberração no nível máximo, né? E a gente conseguiu eliminar isso. Talvez com o tempo a gente consiga eliminar outras coisas também. Chegamos no final então da leitura dos comentários no site, e agora a gente vai fazer a leitura. Já ouvimos o e-mail de voz do Ronaldo, e agora a gente vai ler os e-mails que a gente recebeu, e eu vou de novo chamar o Igor para começar com o primeiro e-mail. Como é que foi, Igor? Pois é, foi um e-mail bem bacana. Antes de ler esse e-mail, só fazer um comentário aqui, que ainda bem que acabaram os showmícios, porque imagina hoje em dia um showmício com um show do Catra, né? Eles já começam lá, vai começar a putaria, não ia dar muito certo. Ia ficar muito complicado. Então, um daqueles funkeiros, né, que começa tipo baile na favela, né? Aí já pensou, cara? E teria, cara, e não duvida que teria sim, com certeza. Tati Quebra Barraco e outros aí que o Jorge deve conhecer todos os decor, né, o Jorge? Todo mundo vai lá em casa no domingo, a gente faz lá um churrasco, toca um funk, isso aí. É igual na novela da Glória Pérez, sempre aquele lugar que vai todo mundo. Exatamente. Essa foi muito legal. Pior é que é verdade, né, cara? Mas enfim. Para de enrolar, Igor. Fala aí logo aí, qual foi o primeiro e-mail que a gente recebeu, cara? Vamos lá, provavelmente eu vou errar o nome aqui, mas enfim, já peço desculpa de antemão. Eu sempre pego as partes com as pronúncias mais difíceis. Mas vamos lá, saudações. Meu nome é Masashi C. Inoue, mas podem me chamar de Inoue. É mais fácil de falar. Tenho 42 anos, moro no Japão e trabalho em fábrica. Aí ele coloca aqui, vulgo peão de fábrica. Cheguei até vocês através do Na Porteira Cast, nos banners de podcasts recomendados, quando estava procurando algo para ouvir e ocupar a mente durante o trabalho. São 12 horas de trabalho braçal e repetitivo. Já escuto vocês há quase um ano, mas só agora comecei a interagir. Não tenho o que acrescentar sobre o episódio, só gostaria de elogiar o trabalho, a dedicação e a seriedade com que vocês tratam os temas. Parabéns, Francisco, Igor e Jorge. Gostaria de sugerir um tema, Alfred Nobel e o seu famoso Prêmio Nobel, assim como a contraparte, o Ig Nobel. Também gostaria de deixar um link que lista 100 sites para pesquisa, talvez seja útil. Aí ele deixou um link aqui que é bastante comprido, né? Vida Longa e Próspera, já dá pra ver que também é fã de Star Trek. Eu achei a sugestão bem bacana, né? Uma biografia interessante que a gente pode fazer algum dia, a sugestão está anotada, né? Do Alfred Nobel, e falar do Prêmio Nobel, do Prêmio Ig Nobel, que inclusive é realizado lá onde eu trabalho, na Universidade de Harvard, e para os ouvintes que não conhecem, a gente comentou em alguns outros episódios, o Prêmio Ig Nobel é o prêmio que ele premia as pesquisas científicas mais, assim, sendo educado, inusitadas, né? Enfim. A gente falou disso no episódio sobre a Lady Murphy, né? Isso, exatamente. Então, acho que dá um episódio bacana aí. Muito obrigado pela sugestão e com certeza está anotada aí. Cada vez a gente mais vem atingindo ouvintes em mais locais, né? Exatamente. Então, só para complementar aí esse link, a respeito desse link que ele mandou pra gente, que é bem comprido, mas eu vou fazer um esforço aqui, eu vou tentar passar para que os ouvintes também tenham acesso, tá? O link é o seguinte, é canaldoensino.com.br/blog/100 sites de pesquisa acadêmica que você deveria conhecer. Ok, canal do ensino é tudo junto.com.br/blog/100 numeral
sites de pesquisa acadêmica que você deveria conhecer. A partir do 100, cada palavra é separada pelo sinalzinho de menos, pelo hífen. Então é 100 hífen sites hífen de hífen pesquisa e assim por diante, tá? Só para poder compartilhar também com nossos ouvintes, que deve ser bem interessante. Passei por lá sim, mas não fui fundo, mas eu vou dar uma pesquisada e é legal, é bem bacana, não é mesmo, gente? Com certeza. Pessoal, continuando aqui, né, com a leitura de e-mails, também escreveu pra gente o Edson Correia, né, comentando o episódio sobre campanhas eleitorais, e ele diz: Francisco, Igor e Jorge, bom dia. Meu nome é Edson Correia, agora 54 anos, completei dia 4. Então, parabéns, Edson. Parabéns para você, meu amigo. Parabéns, Edson. Muitos anos de vida aí. Bom, sou representante de vendas, moro em Votorantim, interior do estado de São Paulo. Ótimo podcast sobre as campanhas eleitorais. Virou um mercado crescente de manipulação da opinião pública. Acredito que um erro imperdoável, se me posso ousar em dizer que foi um erro, é ter disponibilizado o podcast na véspera da eleição, né? A gente já comentou sobre isso. No meu ver, deveria ter sido uma semana antes, ou até mais. Assim, muitos poderiam ter ouvido e refletido antes do pleito eleitoral, que ocorre dia 2. Esse trabalho ajuda a refletir sobre o que é real e imaginário frente às pretensões políticas. Participo do programa Comunidade de Destaque como voluntário na rádio comunitária da cidade e montamos um programa com o tema As Atribuições de um Vereador, porque muitos estavam fazendo uma campanha que iriam fazer e gostaríamos de chamar a atenção da comunidade que o vereador não faz nada. Sua obrigação é fiscalizar, solicitar por escrito e aprovar projetos e leis. Junto com o professor convidado, realizamos há 2 semanas da eleição. Houve algo positivo em Votorantim. Houve renovação de 72% dos membros da Câmara, mas ainda temos 2 vereadores eleitos somente com fundamental e um vereador eleito sem formação alguma. Ou seja, na minha visão, fáceis de serem manipulados. Quero agradecer pelo empenho de vocês, parabéns pelo novo integrante da equipe, seja bem-vindo, Jorge, que Deus sempre os abençoe. Bom, então, primeiramente quero agradecer aí as boas-vindas, né, do Edson. Obrigado, Edson, já te respondi também por e-mail. E, bom, a gente já comentou aqui anteriormente que a gente não tinha pretensão e nem acredita que isso fosse realmente mudar o voto das pessoas, até porque mesmo que mudasse o voto, você ia sair da panela para a frigideira, porque o processo inteiro é assim, né? No que diz respeito a essa questão das campanhas, o candidato A, B, C ou D tem que seguir as mesmas regras, joga no mesmo jogo, né? O problema é mudar as regras do jogo, como a gente já comentou anteriormente. Então eu vou sugerir o seguinte, Edson, entenda esse episódio que a gente lançou no dia 1º de outubro como um episódio que foi lançado com 2 anos de antecedência, porque daqui a 2 anos tá todo mundo aí de novo sujeito às mesmas situações, tá? Mas assim, ó, de coração, muito obrigado aí pelo teu e-mail, tá? A gente entendeu o que você quis dizer, a gente entendeu o que você falou a respeito aí das eleições de Votorantim, né? Mas eleição é isso daí. E vai caber a nós, com o tempo, né? Eu digo nós, todos os eleitores, com o tempo, ir se esclarecendo e tentando navegar aí por essa onda, né? De marketing eleitoral, enfim, todas essas coisas. Eu só queria dizer que eu acho sim muito positivo isso que você e o pessoal aí de Votorantim tá fazendo. Eu acho que as comunidades precisam se organizar e tentar localmente propor novas soluções, discutir essas coisas. Isso eu acho super positivo e eu acho que isso sim pode eventualmente mudar o país. Exatamente, esse é o caminho. Mas olha só, mandou também e-mail pra gente o Augusto Jardim, dizendo o seguinte: bom dia. Poxa vida, eu vou fazer até uma pausa aqui. Vocês perceberam que todo mundo manda e-mail de dia, né, de manhã, porque todos falam bom dia, o que não tem nenhum problema, é só uma observação minha que não acrescenta absolutamente nada, então vamos adiante. Bom dia, me chamo Augusto Jardim, tenho 23 anos, sou de Belém do Pará e estudante de Engenharia Química. Sou um ouvinte recente e pelo pouco que ouvi do cast, já posso dizer que admiro bastante o trabalho de vocês. Curto bastante os programas a respeito da história do Brasil e no que se refere a esse tema. Eu gostaria de sugerir a cabanagem, revolta dos cabanos, como tema. Olha só que interessante, Augusto. A gente está lendo esse tema aí agora, e há pouco tempo, assim, a coisa de meia hora, eu recebi um tweet da Priscila Guerreiro,
dizendo que estava passando numa televisão da web, que eu não anotei, porque depois eu vejo lá a mensagem dela, um programa a respeito dessa revolta, né, da cabanagem. Então eu vou dizer para você o que eu disse para ela. Nós temos sim intenção de fazer um episódio, talvez mais de um, a respeito das revoltas, tá? A gente já chegou a falar um pouco no episódio do Oswaldo Cruz sobre a revolta da vacina que ocorreu no Rio de Janeiro. Mas tem a cabanagem, revolta da chibata, e o Brasil é um país cheio de revolta, entendeu? Ao contrário do que o pessoal gosta de falar, que nós somos todos muito bonzinhos, muito da paz. O Brasil nunca tá em guerra, o Brasil não é bom. Não é bem assim. A gente se revolta bastante. Talvez, inclusive, nós tenhamos que nos revoltar um pouquinho nos tempos atuais, não é verdade, gente? Com certeza. E só complementando o que o Francisco falou, certamente, bom, a gente não tem uma previsão, né? E mesmo que tivesse, a gente não ia contar, porque é pra deixar vocês em suspense, mas certamente nós vamos falar da cabanagem, balaiada, revolta dos malês, tudo isso vai aparecer em algum dia no TemaCast. Porque são duas coisas que os nossos ouvintes gostam, que é história e guerra. Com certeza. Pois é, e bom, eu tenho um e-mail também aqui do Arthur Jerônimo. E aí, pessoal, beleza? Nunca acompanhei a mídia podcast, comecei agora e estou ouvindo casts lá do início do canal, estou gostando muito. Meu primeiro foi sobre o Barão de Mauá, um cara que nunca tinha ouvido falar. Até rimou aqui, não sei se foi de propósito, né? Mas parabéns pelos temas e forma de passar a informação. Continuem firmes. Abraços. Esse é um dos episódios que o pessoal mais lembra, né? E foi um dos episódios que a gente gravou com mais carinho mesmo. Olha, Arthur, obrigado. Bem-vindo à Mídia Podcast. E obrigado também por estar fazendo maratona nossa aí. Fica com a gente aí, tá, Arthur? Vai até o fim, cara. Não desiste, não. E bom, só pra comentar aí o que o Arthur falou, esse também foi o primeiro episódio que eu ouvi do TemaCast, né, sobre o Barão de Mauá, que é uma pessoa que eu admiro bastante e um dos meus heróis brasileiros, né? Esse sim eu considero como herói. Também comentou, né, o Geekonomics. Excelente podcast, como sempre. Parabéns aos envolvidos. Fiz um post sobre o sistema que o Brasil adota para eleição, a proporcionalidade de representação. Nele, faço um paralelo com descobertas da economia comportamental e de como o sistema nos leva a ter piores escolhas. Quem interessar pode acessar no link www.geekonomics.com.br. Espero que gostem e, ademais, continuem com o excelente trabalho do TemaCast. Obrigado, Geekonomics, pela dica. Eu dei uma olhada lá no link que você passou. Realmente convido, né, os ouvintes que se interessam por essa área e os que não se interessam para descobrirem essa área, que visitem aí o link e desfrutem do trabalho que o pessoal do Geekonomics fez. Exatamente. Um abraço para você, viu, cara? Olha só, quem mandou e-mail também foi o Felipe Oliveira, dizendo assim, ó: grande Francisco e toda a galera do TemaCast. Tenho 30 anos, atualmente moro em Blumenau, Santa Catarina, e sou programador web há 15 anos. Ele disse, inclusive, que é garoto de programa. Programando, né? É garoto de programa. Acabei de ouvir o último cast sobre campanhas eleitorais e, como sempre, curti bastante. Mais uma vez, parabéns ao trabalho que vocês realizam. Sei que os comentários dos ouvintes é o que estimula vocês a continuarem, já que o Spotify não paga pelo jabá que recebe. Esse cara escuta e-mails e comentários, que a gente fala isso só nessa sessão do cast, né? Aí ele continua: vocês são demais, sempre aprendo muito. Ao Jorge, é bom ouvi-lo, pois lembra um pouco da minha terra natal, Rio de Janeiro. O sotaque parece ser de carioca, ou eu estou errado? Se eu estiver errado, acho que estou longe há muito tempo da minha cidade. Eu fiquei curioso sobre uma coisa: quantas formações o Igor tem? O cara manja de medicina, informática, é escritor, sabe tudo sobre história, praticamente é um especialista em Beatles. Tem alguma coisa que ele não sabe? Na verdade, esse é um assunto que nós, seus ouvintes, sabemos pouco, ou seja, a história de vocês. Quem são, onde vivem, o que comem, como se reproduzem. Seria esse uma pauta para o próximo episódio? Um grande abraço e continue a nos presentear com os temas. Olha só, Felipe, eu vou dar uma explicação para você assim, ó. O Jorge já falou que ele é carioca, então tu sabe que ele é carioca agora, nessas alturas do campeonato, tá? Agora vamos falar a respeito do Igor. Eu não sei quantas formações que o Igor tem, eu só posso dizer uma coisa: a gente aqui não é pedante, mas o Igor caiu que nem um presente do céu, porque realmente o Igor parece aqueles caras, sabe, que assim, que consegue estar presente em vários lugares do universo ao mesmo tempo.
E realmente, ele conhece muita coisa, entendeu? Por isso que ele tá aqui no TemaCast, que inclusive é o mesmo motivo do Jorge. O único cara que tá fora do padrão aqui sou eu, entendeu? Mas é assim. Agora, onde cada um vive? Vamos lá. Eu vivo em Porto Alegre, o Jorge vive no Rio de Janeiro, cidade natal dele, e o Igor mora atualmente em Boston, Estados Unidos. O que a gente come? E bom, eu como comida normal, o Jorge come fast food e o Igor come bacon. Pelo menos é o que ele fala, não sei, mas pra mim ele tá mais assim pra comer brócolis e tal. Eu sei que ele dá asinhas de frango também. Umas dentadinhas, umas asinhas de frango. Como se reproduz? Não. Aí tu já tá querendo demais, cara. Mas assim, eu posso adiantar que a reprodução é através de sexo, tá? E não vai ser... Não era das abelhinhas lá? Vocês me falaram que era das abelhinhas. Não. E esse assunto não vai ser pauta para o próximo episódio. E encerramos esse assunto agora, menos que o Igor, o Jorge queira falar mais, tá? Mas muito obrigado pelo teu envio. Quem são? Onde vivem? O que comem? Sexta-feira no Globo Repórter, não? Pois é, cara. Tá parecendo... Mas... É brincadeira dele. Abração pra você, Felipe. Que inclusive, quando a gente teve problemas lá no site, Felipe me chamou lá no chatzinho do Facebook, se colocou à disposição pra ajudar e tal. E realmente foi muito bacana. Um abração pra você, Felipe. Um abração, Felipe. Só um comentário. Na verdade, eu sei muito menos do que eu gostaria. Enfim, a quantidade de coisas que eu sei ou do que eu gostaria de saber, sei lá, é uma proporção muito grande, assim. Só que eu sou uma pessoa muito curiosa e eu tenho uma coisa que foi uma promessa que eu fiz para uma pessoa em 92, então assim, todos os dias da minha vida desde então eu dedico no mínimo meia hora para estudar qualquer assunto assim que eu acho interessante. E aí vai de ciência, vai de história, vai de várias outras coisas e muita coisa da minha experiência profissional trabalhando, atuando em diferentes clientes, você acaba tendo que aprender ali, então vou trabalhar na indústria farmacêutica, aí você vai tentar ver como é que todo o processo de produção de medicamentos, aí depois vai em tal lugar, vai na universidade e tal, então é mais a questão de curiosidade e tal, e eu tenho a sorte de ter uma memória muito boa, então de não esquecer as coisas que eu acabo estudando, mas as pautas, as coisas que a gente grava, muito ali é pesquisa, né, não é da cabeça não, o que é uma coisa que faz parte da responsabilidade com os ouvintes, a gente tentar trabalhar as pautas cada vez melhores para não, enfim, a gente não deixar de fora nenhum detalhe relevante e entregar o melhor conteúdo para vocês. Mas obrigado aí pelo seu e-mail. A gente vai fazer um episódio sobre a gente, porque a gente não é tão narcisista assim, mas enfim, pode ser que futuramente saia episódio falando sobre a gente em outros podcasts que nos convidem. Mais um abração e obrigado. Só complementando o que o Igor falou, eu acho que uma das características de nós três e uma característica que provavelmente a gente tem em comum com os nossos ouvintes é a curiosidade. A gente não tem formação na maior parte das áreas que a gente trata aqui, mas a gente tem forte curiosidade, então a gente sempre estuda para a pauta, né? Cada pauta, na verdade, a gente aprende alguma coisa que a gente tenta passar para os ouvintes. E a gente acaba também aprendendo depois com os próprios ouvintes. Mas só, já que ele perguntou um pouco sobre nós, já que a gente entrou nesse assunto, a gente poderia falar pelo menos a profissão de cada um, né? Não sei se, a gente já deve ter comentado isso em algum momento aleatório, mas só para deixar aqui declarado, eu, por exemplo, sou engenheiro eletricista. Igor, qual a sua profissão? Eu sou cientista de dados. Pois eu também atuo na área de TI. Então, quer dizer, eu e o Igor, a gente tínhamos falado isso em outros casts, mas é isso aí, pode ver, ninguém aqui é formado em história, mas os três são completamente tiete de história. Eu sou, pelo menos, eu sei que o Eric, parece que o Jorge também tem a mesma característica, né? E é verdade isso aí. Com certeza. Teve, inclusive, um cara, se eu não me engano, foi o Léo Lopes, lá do Radiofobia, que ele falou uma vez no episódio o seguinte: o ouvinte de um podcast, ele imagina que os produtores, ou o produtor do podcast, é uma sumidade no assunto. Na verdade, a gente faz muita pesquisa, como o Igor acabou de falar, né? Faz muita pesquisa, compara uma pesquisa com outra, porque às vezes diverge. Vou dar um exemplo de um episódio que foi bem... Não foi só um, mas vou dar esse como exemplo, que foi assim: nós encontramos informações que se contradiziam. Um foi do Raul Seixas, outro foi a respeito do Luiz Gonzaga, né? Que era a respeito de biografia. Então, a gente tem que fazer muita pesquisa e achar a média ali, entendeu? E mesmo assim, ainda sempre vem um ouvinte e fala: mas isso não foi assim. Faz parte da coisa, né?
faz parte da coisa. Mas isso aí é só um esforço que a gente faz para poder levar para vocês conteúdo, tá, ô Felipe? Então, um abração para você. Igor, e você tem mais alguma coisa para falar pra gente? Pois é, eu queria falar pros ouvintes aí, a gente falou que nunca mais ia falar, mas eu vou falar dessa vez, né, pros ouvintes que utilizam o Spotify, procurar lá a playlist do TemaCast, que a gente coloca as músicas da trilha sonora dos programas. E também não se esqueçam de acessar a nossa página no Facebook, lá em facebook.com/TemaCast, e também nosso grupo no Facebook, através do link temacast.com.br/saiba mais. Lá você vai interagir com todos os outros ouvintes e com a equipe do TemaCast. O link também estará no post deste episódio. Isso mesmo, olha só, aguardamos seus e-mails, suas mensagens de voz, comentários, pode ser tambor também, entendeu? Pode ser sinal de fumaça, não tem problema. E nós pedimos para que passem lá na iTunes Store e nos avaliem com 5 estrelinhas e deixem um comentário, né? E que será lido aqui, como a gente já fez hoje, por exemplo. E olha só, gente, quando entrar em contato conosco, não se esqueçam de dizer a idade, de preferência. Se não quiser dizer idade, não tem problema, né? Mas assim, idade, profissão, de que estado e cidade do Brasil ou do mundo está falando, tá? Que é pra gente poder traçar aqui um perfil a respeito de quem nos ouve. E olha, vou falar mais uma coisa. Está no ar a pesquisa TemaCast 2016, cujo link está na página do TemaCast. Entra na página temacast.com.br, do lado direito ali, a segunda ou terceira opção tá lá, pesquisa TemaCast 2016. Clica ali, vai abrir uma janela pop-up, ou seja, se você estiver ouvindo o episódio, não vai parar, porque essa janela abre independente. São só 9 perguntinhas, não precisa se identificar, não precisa escrever nada, porque são perguntas de múltipla escolha, e isso vai nos ajudar a traçar o perfil dos nossos ouvintes. Então, eu vou pedir mais uma vez, participem, gente, tá? Por enquanto, nós temos só 100 pessoas que participaram desta pesquisa e nós temos ouvintes em 94 países do mundo. Nós temos milhares de downloads, então não é possível que apenas 100 pessoas tenham respondido isso, e não me levem a mal. Mas assim, colabora com a gente pra gente poder colaborar com vocês, tá? Abração pra vocês. Vai lá, gente. Pesquisa TemaCast 2016 lá no site. Pois é, gente, então ficamos por aqui. Até a próxima leitura de e-mails e comentários. Até o próximo episódio também. Quero deixar um grande abraço para todos vocês. Obrigado a todo mundo que entrou em contato com a gente, que interagiu com a gente. E até lá. Um abraço e até a próxima, pessoal. Abraço e tchau, pessoal.